Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 61. Fujin concluiu. Ah, então Mieko perdeu e fugiu? Quem é o covarde agora? De qualquer forma, quem atacar? Como Mieko fugiu, é seguro presumir que ela está ferida. Muito provavelmente Oka conseguiu bloquear alguns de seus pontos de chakra. Talvez um ou dois. Mas, Oka não teria dado a ela nenhuma chance de fugir. Oka também estava pensando ao mesmo tempo. Fujin provavelmente terá como alvo Mieko, já que foi ela quem fugiu. Eu deveria estar pronto para bater nele depois que ele lutasse com ela por algum tempo. Mieko sentou-se enquanto descansava contra uma árvore depois de recuar para o extremo oposto do campo de treinamento. Ela estava muito irritada consigo mesma. Baixei a guarda, por isso fui atingida. Caso contrário, eu poderia tê-lo derrotado enquanto suprimia durante a luta. Ela olhou para o braço esquerdo. Estava inchado. Ele bloqueou o ponto de chakra no meu braço esquerdo. Não poderei criar sinais manuais. Até mesmo mover este braço é muito doloroso. Ela começou a aplicar os primeiros socorros no braço esquerdo. Ela não se incomodou em se esconder, pois sabia que Fujin e Oka não teriam problemas em rastreá-la. Enquanto aplicava os primeiros socorros, ela pensou: Fujin provavelmente irá me atacar em breve, preciso estar pronta. Oka manteve seu Byakugan ativado. Ele ficou de olho em Mieko enquanto esperava que Fujin fizesse um movimento. Logo ele notou algo se movendo em uma velocidade muito rápida. No segundo seguinte, ele notou Fujin se aproximando dele tão rápido. Por que ele está se movendo em minha direção? Ele já está aqui. Oka olhou para frente. Fujin já estava em um galho. Ele assumiu sua posição de luta. Infelizmente para ele, assim que chegou lá, Fujin lançou um Jutsu Great Breakthrough superalimentado 5% em direção a Oka. Oka rapidamente ergueu um escudo rochoso para se proteger. Ele ficou chocado com o poder do Jutsu Great Breakthrough. Por que isso é tão forte? Ele aprendeu algum Jutsu de Rank B? Droga, não é bom. O Rock Shield obviamente não poderia dar proteção completa a Oka. E piscar não era uma opção. Então ele foi para o subsolo e usou o Jutsu do corpo instantâneo da terra e conseguiu se mover 125 metros para o sul. Ele usou mais 2 vezes para sair completamente do alcance do Jutsu mortal enquanto se perguntava: por que ele me atacou? 2 minutos antes. Fujin pensou por alguns segundos antes de concluir. Normalmente atacar Mieko seria a melhor escolha aqui. Exceto que pode haver um problema. Mieko, embora mais inteligente que Oka quando se trata de tática, é arrogante demais. Oka, por outro lado, provavelmente irá ajudar Mieko e me impedir de derrotá-la quando ela estiver ferida. Mesmo que não faça, seu Byakugan lhe fornecerá todas as informações, e ele terá a iniciativa de atacar ou ser um espectador. Então isso significa que meu alvo deveria ser. Tendo concluído, ele rapidamente usou o Jutsu Wind Instantaneous Body para se aproximar de Oka. Embora Oka corresse para o subsolo, Fujin não teve problemas em senti-lo. Ele o seguiu com Body Flicker. Oka também percebeu que Fujin o estava seguindo como esperava. Como esperado, ele pode me rastrear com facilidade. Preciso sair e enfrentá-lo em um combate corpo a corpo. Não acho que ele possa usar aquele jutsu forte novamente. No entanto, antes que ele pudesse sair do chão, Fujin pousou em cima de onde Oka estava e deu um soco no chão com seu soco de força total aprimorado com chakra. Como Oka sentiu Fujin acumulando chakra, ele não saiu completamente do chão. Porém, como ele poderia imaginar que Fujin daria um soco no chão? O impacto criou uma onda de choque que percorreu o solo em direção aonde Oka estava. Embora a onda de choque fosse inofensiva, fez com que todo o subsolo se tornasse uma bagunça. O movimento aleatório do solo atingiu Oka muitas vezes enquanto ele estava no subsolo, até mesmo ferindo-o. Ele tentou usar o Jutsu Corpo Instantâneo da Terra novamente, mas como o subsolo estava uma bagunça, ele não conseguiu executá-lo. Como último esforço, ele endureceu as paredes próximas a ele usando um escudo de pedra. Isso lhe proporcionou alguma cobertura, mas ele já estava ferido. Seu cotovelo e ombro direito foram atingidos. Muitas pedras também atingiram seu peito, abdômen e costas. Mais tarde, mesmo apesar da proteção dos escudos rochosos, seu tornozelo esquerdo ficou gravemente ferido. Finalmente, os tremores cessaram e Oka conseguiu subir acima do solo. Era exatamente onde Fujin estava, mas infelizmente ele não teve escolha. Assim que ele saiu do chão, uma kunai foi colocada em sua nuca. Ele viu Fujin parado na frente dele. Ele disse: desista. Você perdeu. Oka aceitou de má vontade sua perda. Eu desisto. Assim que ele disse isso, o clone do vento de Fujin se dispersou. A luta durou apenas 2 ataques. Um Jutsu Great Breakthrough e um soco. Mieko percebeu o vento soprando e ouviu um grande barulho quando Fujin deu um soco no chão. Infelizmente ela estava muito longe para entender o que estava acontecendo. Ela se perguntou: Fujin e Oka estão brigando? Devo ir e verificar? Não, estou ferido. Deixe-me esperar um pouco. O ponto de chakra se abrirá em breve. Assim que Oka desistiu, Fujin se voltou para Mieko. Ele notou que Mieko estava agora em um local sem árvores ao redor. Nada mal. Ela sabe que se esconder é inútil. Então ela permaneceu em terreno aberto para não dar chance de ataque furtivo. Na verdade, ainda posso me aproximar dela por trás. Mas tenho certeza de que ela deixou essa abertura deliberadamente. A área ao seu redor deve estar cheia de armadilhas. Tendo descoberto sua tática, Fujin começou a fazer clones de vento. 20 clones de vento apareceram ao redor de Fujin. Fujin então suprimiu seu chakra e se escondeu atrás de uma árvore. Seus clones de vento se dispersaram pela floresta, cercando Mieko por todos os lados enquanto ainda se escondiam. Um clone moveu-se para um caminho que lhe permitiu aproximar-se furtivamente dela. No caminho, o clone percebeu que havia muitos fios no chão. Ele sorriu, tendo adivinhado certo.
Capítulo 62. O clone do vento de Fujin tentou piscar rapidamente atrás dela, evitando todas as armadilhas, mas Mieko percebeu e rapidamente se virou. Quando ela fez isso, o clone de Fujin percebeu que Mieko estava segurando duas cordas na mão direita. Ao ver Fujin vindo em sua direção, Mieko sorriu. Eu sabia disso. Ela piscou para trás enquanto soltava as cordas. Assim que as cordas afrouxaram, algumas dúzias de shurikens choveram em direção ao clone de Fujin. Ao mesmo tempo, Mieko ativou seu Sharingan e observou Fujin. Ela franziu a testa ao perceber que a quantidade de chakra de Fujin era muito baixa, um clone do vento. Esse cara nunca luta de frente. O clone de Fujin se esquivou dos shurikens com facilidade e perseguiu Mieko enquanto formava o jutsu explosão de vento e os lançava contra ela. Ele lançou consecutivamente 7 explosões de vento nela. Mieko se esquivou todas as vezes, mas ela estava ficando cada vez mais preocupada. Preciso ficar atento a qualquer ataque furtivo. É muito provável que ele tenha mais clones do vento escondidos nas proximidades. Renjiro observou este confronto. Seu controle sobre a natureza do vento é realmente impressionante. Os clones do vento são os clones elementares mais fracos. Qualquer sensor capaz pode facilmente diferenciar entre um clone de vento e o corpo principal em um momento devido à instabilidade do clone. No entanto, a natureza fraca do clone do vento permite que qualquer um crie muitos deles. E a instabilidade do chakra do clone do vento torna imune ao genjutsu. E por serem feitos de vento, geralmente são ainda mais móveis que o usuário. Ele então olhou para Fujin que estava escondido e sorriu. Ele é realmente despreocupado e pensa que já ganhou. Embora vá vencer, ele terá uma surpresa se achar que a vitória será tão fácil. Afinal, tanto Oka quanto Mieko também fizeram grandes progressos nos últimos 3 meses. O clone do vento finalmente começa a ficar com pouco chakra. Fujin analisou. Preciso colocar mais chakra em 2, 3 clones de vento para que eles possam durar mais. Outros posso fazer com os requisitos mínimos, pois precisarei dos números. Como ele estava prestes a se dispersar, o clone despejou a maior parte de seu chakra em outro jutsu explosão de vento. Ele então se voltou para Mieko. Mieko se afastou, mas o clone a seguiu com outro lampejo e jogou o jutsu explosão de vento direto nela. Ao fazer isso, o clone se dispersou. Com pressa, Mieko jogou uma kunai, que tinha uma etiqueta de explosão anexada a ela, em direção à esfera de vento que se aproximava. A explosão criada pela etiqueta de explosão dominou facilmente o jutsu e o dispersou. No entanto, Mieko teve que pular para trás para evitar ser atingida pela explosão. A explosão, junto com os jutsus anteriores de explosão de vento, no entanto, ativou ou destruiu a maioria das armadilhas que ela colocou dolorosamente. Infelizmente para ela, assim que ela pulou para trás, outros 2 clones do vento apareceram atrás dela e lançaram o jutsu explosão do vento nela. Como ela estava no ar, ela não conseguia fugir. Em pânico, ela jogou uma shuriken com um barbante preso a ela na árvore ao lado dela e usou-a para se afastar. Mas alguns ventos criados pelas explosões ainda a atingiram, criando muitos pequenos cortes que imediatamente começaram a sangrar. Os 2 clones imediatamente atacaram, sem dar tempo a Mieko para pensar. Enquanto ela os enfrentava, outros 3 clones apareceram e tentaram atacá-la furtivamente. Embora nenhum tenha tido sucesso, eles causaram ainda mais ferimentos a ela. Fujin ainda continuou observando a luta enquanto se escondia. Nada mal, ela ficou muito mais forte. Meus clones de vento são bastante chatos de lidar. Mas isso é tudo? A luta é muito fácil. No campo de batalha, Mieko sangrava muito. E ela ficou incrivelmente irritada. Por que ele não pode lutar com alguma honra? Vou mostrar a ele. Ela cerrou os dentes, suportou a dor e fez alguns sinais com as mãos. Tentar fazer sinais com as mãos enquanto um ponto de chakra estava meio bloqueado era incrivelmente doloroso. Fujin pôde vê-la estremecendo de dor. E ele podia sentir o chakra dela aumentando. Um dos clones usou todo o seu chakra para usar um jutsu Great Breakthrough. Como ele não tinha chakra suficiente, não era forte o suficiente. Mas ainda assim fez Mieko perder o equilíbrio e ser arrastada pelo chão. O clone também se dispersou devido à falta de chakra. Vendo que ela era incapaz de revidar, outro clone apareceu e lançou um jutsu explosão de vento contra ela. Porém, antes que o jutsu pudesse alcançá-la, ela conseguiu se levantar e pular e pousar em um galho. Ela disse, liberação de fogo, jutsu de explosão aérea. Ao ouvir a palavra explosão, os clones de Fujin ficaram em guarda. No entanto, nenhuma explosão ocorreu. Onde está a explosão? Apenas uma brisa passou pela área uma vez. Percebendo que algo estava errado, eles imediatamente começaram a sentir Mieko. Logo os clones, assim como Fujin, percebem que algum tipo de gás parece ter sido liberado por Mieko. E estava se espalhando pela floresta a uma velocidade muito rápida. Os clones de Fujin não descobriram o gás antes, pois era incolor e inodoro. Fujin se perguntou, que jutsu é esse? No entanto, ele não tinha ideia. Ah bem, tanto faz. Vou saber em breve. E ele desapareceu no subsolo. Em cerca de 10 segundos, o gás se espalhou num raio de 60 metros ao redor de Mieko. Todos os clones de Fujin estavam nesta área. Sem saber o que aspecto, os 5, 6 clones que já se expuseram continuam o seu ataque. Vendo os clones correndo em sua direção, Mieko sorriu e afirmou, vamos ver onde seu corpo principal está escondido agora. Assim que ela disse isso, ela cuspiu um pequeno fogo. Esse fogo acendeu o gás, fazendo com que ele se expandisse rapidamente e gerasse fortes ventos externos. Os ventos levaram o gás até 100 metros ao redor de Mieko e logo toda a área explodiu. A chama de ignição destruiu todos os 18 clones do vento de Fujin. Ateou fogo em todas as árvores daquela área. E o fogo parecia estar se espalhando ainda mais. Tanto Fujin quanto Oka ficaram pasmos com a destruição. Capítulo 63.
Fujin ficou chocado com o que estava sentindo. Que porra é essa? Todos os meus clones foram destruídos. Que jutsu é esse? Oka também ficou chocado com a destruição, quando Mieko ficou tão forte. Ele rapidamente se acalmou e analisou mais. Mas esse jutsu não deveria funcionar em mim, pois meu Byakugan notará o gás sendo liberado mesmo que seja incolor. Então posso simplesmente sair do alcance. Fujin também se acalmou e observou o jutsu ainda mais. O calor gerado pela explosão parece já ter se dispersado. Acontece que havia árvores ao redor que foram queimadas. Então, se eu levar esse golpe de frente, isso não vai me matar, embora eu fique gravemente queimado. Os clones do vento são muito frágeis. Então todos eles foram dispersos pelo jutsu. Enquanto se escondia no subsolo, Fujin analisou um pouco mais e suspirou. Nunca vi ou ouvi falar desse jutsu. Provavelmente foi ensinado a ela pelo clã. Eu realmente não deveria desprezar nenhum jutsu que não tenha sido usado na série. Este mundo tem muito mais jutsus que são extremamente letais se usados corretamente. Principalmente quando não tenho ideia sobre esses jutsus. Embora a destruição causada por este jutsu seja impressionante, posso facilmente anulá-la com apenas um jutsu breakthrough, soprando o gás para longe. Mas eu simplesmente não tinha ideia sobre esse jutsu, o que resultou na destruição de meus clones. Eu me pergunto se ela gritou o nome de seu jutsu de propósito. Renjiro acenou com a cabeça e sorriu, vendo Mieko contra-atacar com sucesso mesmo estando em uma posição tão desvantajosa. Essa atuação dela é muito boa. Eu esperava que ela retaliasse, mas não achei que teria tanto sucesso. Fujin achou a batalha muito fácil e, portanto, baixou a guarda e brincou em vez de se concentrar inteiramente em derrotá-la rapidamente. Isto proporcionou a Mieko uma janela de oportunidade para usar este movimento. Ele então olhou para o local onde Fujin estava escondido no subsolo e uma expressão complicada apareceu em seu rosto. Ele é muito cuidadoso. Embora ele tenha baixado um pouco a guarda, ele sempre foi extremamente seguro. Embora isso seja bom e garanta que ele permaneça vivo, ele está perdendo oportunidades de obter experiências cruciais. Afinal, se ele nunca enfrentar uma situação crítica durante o sparring, e se de repente enfrentar uma durante uma missão, ele achará muito difícil permanecer vivo. Infelizmente, não consigo fazer com que ele seja mais proativo durante os treinos. Espero que isso não acabe causando-lhe nenhuma perda grave. Depois de usar o jutsu, Mieko caiu de joelhos. O jutsu consumiu grande parte de seu chakra, e ela teve que usar o jutsu à prova de fogo para se proteger de queimaduras também. Então o nível de chakra dela caiu muito. Fujin não perdeu esse fato. Então ele criou um clone das sombras com cerca de 60% de seu chakra restante. O clone saiu do solo e confirmou que o gás já havia se dispersado. O clone então fez 5 clones de vento. Eles se dispersaram e se aproximaram de Mieko por todos os lados, enquanto o clone das sombras voltou para o subsolo. O primeiro clone do vento chegou onde Mieko estava e olhou para ela. Suas reservas de chakra haviam caído muito e todo o seu corpo estava coberto de pequenas feridas, muitas das quais sangravam. Ela olhou para trás com seu Sharingan e observou que era outro clone do vento. O clone do vento de Fujin disse: desista. Você está ferido demais para continuar. Mieko bufou e gritou de volta, como se eu fosse desistir de alguém com muito medo de mostrar a própria cara. O clone de Fujin riu. Mesmo que eu apenas me esconda de você, você acabará perdendo a consciência devido à exaustão e talvez até à perda de sangue. Mieko sorriu e zombou. Eu já destruí todos os seus clones uma vez. Farei isso de novo até que você seja forçado a lutar comigo. Dizendo isso, ela começou a fazer os sinais com as mãos novamente. Mas mais 4 clones apareceram ao seu redor, e todos a atacaram, interrompendo seu jutsu. Anteriormente, apenas os clones do vento de Fujin viam os sinais de suas mãos. Então ele não sabia os sinais que ela fazia para aquele jutsu. Mas isso não importava, pois ele não queria mais dar-lhe mais oportunidades. Mieko tentou seu melhor para se esquivar, mas foi atingida por ventos causados por múltiplos ventos causados pelo jutsu explosão de vento, e aplicou um jutsu breakthrough de frente, resultando em seu voo para trás por dezenas de metros e caindo no chão. Ela gritou de dor ao ser cortada e jogada fora. A floresta ainda estava queimando, então os ventos de Fujin ficaram muito quentes, o que a machucou ainda mais apesar de ter uma alta resistência ao fogo. Ela tentou se levantar. Argue, isso dói muito. Mas finalmente consegui alguma distância. Vou usá-lo. Ela estava prestes a usar todo o seu chakra para usar outro jutsu de explosão aérea, mas seu Sharingan notou uma assinatura de chakra no subsolo. Ele está fazendo outro ataque furtivo? Espere. Seu chakra é muito alto. Finalmente, ele está atacando com seu corpo principal. Só preciso de uma chance e vencerei. Seus pensamentos foram interrompidos pelo braço de Fujin aparecendo do chão. Ele agarrou o pescoço dela, enquanto saía do chão, e a jogou no chão enquanto estrangulava seu pescoço com a mão direita e a prendia no chão. Ele olhou para ela e disse: você perdeu, desista. Mas Mieko sorriu apesar de estar com dor. Em seu momento de descuido, Fujin olhou diretamente nos olhos dela. Genjutsu do Sharingan. No momento seguinte, a cena mudou para Fujin. A Mieko que ele estava agarrando transformou-se em chamas e escapou de seu alcance. As árvores em chamas ao seu redor começaram a se mover e caminhar em sua direção. Mieko reformou seu corpo no ar enquanto ria arrogantemente. Você olhou nos meus olhos. Ela riu ainda mais antes de dizer: é minha vitória, Fujin. Ninguém pode se igualar a um Uchiha em uma luta justa. Capítulo 64. Os Ens em chamas exalaram lança-chamas em Fujin, mas ele simplesmente ignorou o dano. Ele olhou para Mieko e suspirou. Você realmente precisa saber quando desistir. No mundo real, os clones do vento de Fujin riram quando viram Mieko usando Genjutsu em seu clone das sombras. Um deles disse suavemente: defenda seu sensei. Ele usou todo o seu chakra para criar um lobo Wind Galé, que atacou o clone das sombras e o dispersou.
Sua garra continuou em direção ao abdômen de Mieko quando Renjiro apareceu e dispersou o lobo. No mundo Genjutsu, assim que o clone das sombras de Fujin disse isso, ele desapareceu devido a ser destruído no mundo real. Não entendendo o que estava acontecendo, ela quebrou seu Genjutsu e viu seu sensei parado ao lado dela, com 3 clones de Fujin ainda a observando. Renjiro anunciou: Fujin é o vencedor. Sem entender, Mieko perguntou: o que aconteceu? Infelizmente, o Sharingan Genjutsu tirou os últimos pedaços de seu chakra. Ela desmaiou sem completar sua pergunta. Renjiro a examinou enquanto perguntava em voz alta: quanto tempo você vai se esconder? Ao ouvir isso, Fujin saiu do subsolo e apareceu ao lado de Renjiro com um sorriso no rosto. Os clones do vento se despediram. Renjiro olhou para Fujin e disse: bom trabalho. Agora pegue-a e vá em direção aonde Oka está. Fujin assentiu. Ele pegou Mieko e foi até onde Oka estava. Ele colocou Mieko ao lado dele. Oka já tinha visto o resultado dessa luta. Ele suspirou ao ver Fujin completamente ileso e se perguntou: o que eu poderia ter feito de diferente para vencer essa luta? Sabendo que Renjiro provavelmente usará um jutsu de água para apagar o fogo, ele manteve seu foco em sentir Renjiro. Ele disse a Oka: fique de olho onde o sensei está. Oka sentiu e ativou seu Byakugan mais uma vez. Renjiro pulou alto no ar. Ele estava a quase 100 metros de altura no ar. E naquela época ele começou a construir seu chakra. Fujin e Oka ficaram chocados com a quantidade de chakra reunido por Renjiro. Fujin engoliu sua saliva. Que chakra? Elite Jounin de fato. Acho que esta é a primeira vez que o vejo executar um jutsu seriamente. A 100 metros de altura, Renjiro fez um sinal com a mão. Liberação de água, jutsu de cachoeira. Ele expeliu uma enorme quantidade de água da boca. A água caiu bem embaixo dele como uma cachoeira e depois inundou em todas as direções por cerca de 500 metros. Fujin e Oka ficaram chocados mais uma vez. Oka perguntou: ei Fujin, como ele reuniu tanta água quando não há água por perto? Fujin respondeu: não faço ideia. Lembre-me de incomodá-lo mais tarde sobre isso. Ao ouvir essa resposta, Oka sorriu. Se pudéssemos invocar tanta água, todos os nossos oponentes seriam simplesmente levados embora. Fujin acenou com a cabeça enquanto acrescentava: nem todos, mas a maioria sim. Ele se perguntou: isso não é semelhante ao que Tobirama fez contra Hiruzen? Faz sentido que os jutsus de água de Renjiro sejam tão fortes. Tobirama provavelmente deixou todos os detalhes sobre sua própria liberação de água nas bibliotecas Senju. A enchente apagou todo o fogo, liberando uma enorme quantidade de vapor no ar. Renjiro verificou se restava algum fogo. Ao confirmar que não havia nenhum, ele se voltou para seus genins. Ao ver Renjiro, Oka pela primeira vez ficou muito impressionado com seu sensei. Embora o treinamento oferecido por Renjiro tenha sido muito bom, ver tal exibição sempre causará uma impressão maior nas crianças de 10 anos. Renjiro caminhou em direção a Mieko e levantou-a e colocou-a no ombro direito. Enquanto Oka estava pasmo, Renjiro caminhou atrás dele e o levantou agarrando sua nuca com a mão esquerda. Isso tirou Oka do sério. Ele percebeu como foi levantado e imediatamente começou a agitar as mãos e as pernas no ar, perdendo completamente a famosa compostura Yuga. Ponha-me no chão, sensei. O que você está fazendo? Fujin viu a cena cômica à sua frente. Um enorme e forte cara Senju tinha uma garota Uchiha orgulhosa e arrogante deitada inconsciente em seu ombro direito, e um garoto Hyuga distante se debatendo desesperadamente em sua mão esquerda. Em apenas um segundo, ele começou a rir incontrolavelmente. Droga, isso traz lembranças de Gai carregando Kakashi de Suna para Leaf. A risada irritou Oka e ele se debateu ainda mais antes de levar um tapa de Renjiro. Por que você está lutando? Vou levar vocês dois para o hospital. Oka respondeu: posso caminhar até lá, sensei. Renjiro perguntou novamente: de um pé só? Não tenho tempo a perder 1 hora caminhando com você. Oka continuou reclamando, mas sensei. Infelizmente ele foi completamente ignorado por Renjiro. Ele olhou para Fujin e disse: assumiremos uma missão assim que esses dois estiverem curados. Não faça treinamento pesado até então. De preferência faça uma pausa completa no treinamento. Fujin acenou com a cabeça enquanto ainda ria da visão à sua frente. Renjiro estava prestes a sair, mas de repente lembrou-se de uma certa lembrança. Ele olhou para Fujin e disse: a recompensa do jutsu de rank A é o que estou concedendo a você, e não à vila ou ao clã Senju. Portanto, você só pode pedir um jutsu que eu conheça ou possa obter facilmente. Isso de repente pôs fim à risada de Fujin. Porém, antes que ele pudesse reclamar, Renjiro já havia sumido. Fujin murmurou internamente: bastardo inteligente. Enquanto viajava para o hospital, Renjiro suspirou de alívio. Que bom que eu esclareci isso. Então, mais tarde, ele não pode me incomodar. Este pirralho pediu ao terceiro espadas no valor de dezenas de milhões de ryu. Quem sabe qual jutsu ele teria me perguntado se eu não tivesse esclarecido isso. Capítulo 65. Renjiro chegou ao hospital e colocou Oka no chão. Eles entraram e Renjiro pediu a uma enfermeira próxima que arranjasse 2 camas para seus alunos. Renjiro era um nome conhecido, então ela providenciou tudo imediatamente. Vendo Oka lutando para andar, a enfermeira perguntou: você quer sentar em uma cadeira de rodas para que possamos levá-la para o quarto? Oka recusou imediatamente: não, eu mesmo vou caminhar. A enfermeira parecia não saber o que fazer quando Renjiro perguntou: devo carregá-la mais uma vez? Essa pergunta causou um arrepio no corpo de Oka. Ele relutantemente disse: vou sentar na cadeira de rodas. Ao chegar ao quarto, Renjiro deitou Mieko na cama. Oka sentou-se na cama ao lado dela. Renjiro perguntou à enfermeira: verifique se algum ninja médico está disponível. Mande aqui qualquer um que conheça o jutsu da palma mística. A enfermeira assentiu e respondeu: sim, senhor.
Ela saiu para verificar quem estava disponível. Enquanto esperava a aparição de um ninja médico, ele olhou para Oka e perguntou, alguma ideia sobre a luta? Oka suspirou e respondeu, perdemos o controle no momento em que decidimos lutar um contra o outro em vez de perseguir Fujin. No mínimo deveríamos ter parado antes que um de nós se machucasse. Outro problema foi a falta de informação. Os 2 ataques de Fujin me surpreenderam e me sobrecarregaram demais. Se eu tivesse conhecimento prévio sobre isso, poderia ter lutado igualmente contra ele. Kenjiro acenou com a cabeça e comentou, também deve ser uma lição para você, que é muito obcecado por taijutsu. Fujin e Mieko trabalharam em ninjutsu que pode causar destruição em grande escala. Se eles tiverem a oportunidade de usar o jutsu quando o oponente estiver com a guarda baixa, será uma vitória fácil para eles. Você, por outro lado, primeiro terá que reduzir a distância entre você e seu oponente e depois acertá-lo para obter vantagem. Embora não seja ruim, deixa você em grande desvantagem contra ninjas que podem lutar à distância. Eu entendo sua obsessão por taijutsu, mas se você quiser usar seu taijutsu de forma eficaz, você também precisa aprender outras habilidades. Oka sentiu e refletiu sobre o que seu sensei lhe aconselhou. Logo, o ninja médico chegou. Ela curou Mieko e Oka. Mieko tinha muitos pequenos cortes e hematomas. No entanto, nenhum foi sério. Todos foram curados facilmente. Mas Mieko continuou dormindo devido ao esgotamento do chakra. Oka, por outro lado, sofreu uma lesão ligeiramente grave no tornozelo esquerdo. Ela também o curou completamente, mas o aconselhou a descansar por 2 dias e não colocar pressão no tornozelo esquerdo. Feitos os procedimentos, Renjiro foi embora. Ele deixou uma mensagem às famílias de Oka e Mieko informando-a sobre seus filhos, e a Fujin, que ele terá pelo menos 3 dias de folga. Algumas horas depois, Mieko acordou. Ela ficou surpresa ao se ver no hospital, com a mãe sentada ao lado dela e Oka na cama ao lado. Seus familiares os incomodaram por algum tempo antes de finalmente pararem de incomodá-los. Quando não havia mais ninguém na sala, Oka perguntou, Mieko, qual foi aquele jutsu que você usou? A pergunta trouxe de volta memórias de sua derrota horrível e piorou seu humor mais uma vez. Ela respondeu, é um jutsu secreto do nosso clã Uchiha. Liberação de fogo, jutsu de explosão aérea. Libera muito gás inodoro e incolor. Então é muito difícil perceber. E é muito fácil de acender. Oka entendeu. Não admira que Fujin tenha sido pego de surpresa. Mieko sorriu e concordou, sim. Este jutsu tem a desvantagem de precisar de alguns segundos para que o gás se espalhe para ter eficácia máxima. É por isso que gritei o nome do jutsu para que seus clones ficassem em guarda e não atacassem de forma imprudente, me dando o tempo que eu precisava. Oka acenou com a cabeça, boa tática. Pena que só atingiu seus clones. Ao ouvir isso, uma carranca mais uma vez se formou em seu rosto. Ela disse, meu plano era usar esse jutsu secretamente enquanto nós 3 estávamos envolvidos em um combate corpo a corpo. Dessa forma, vocês 2 teriam sido atingidos por ele e eu teria vencido facilmente. Ela cerrou os dentes. Nunca imaginei que Fujin lutaria tão descaradamente e nunca apareceria na minha frente. Mesmo quando eu o provocava, ele ainda continuava se escondendo. Droga, isso é tão frustrante. Vendo a reação dela, Oka riu, sim, eu concordo. Da próxima vez, não vamos brigar muito até que possamos nos envolver com Fujin. Mieko suspirou e concordou. Foi difícil para ela concordar com isso devido ao seu orgulho. Mas, infelizmente, não havia outro jeito. Restaurante Yakiniku. Ao contrário de seus 2 companheiros de equipe, Fujin passou o dia comendo em seus restaurantes favoritos e fazendo uma merecida pausa. Anteriormente, quando Renjiro rastreou para informá-lo sobre seus companheiros de equipe, ele viu Fujin no Ichiraku, comendo sem se importar com o mundo. Vê-lo comer tão tranquilamente depois de espancar seus companheiros fez Renjiro suar um pouco. Mas ele não comentou. Na manhã seguinte, Fujin se perguntou, devo verificar esses 2? Ele pensou um pouco antes de concluir, bem, eles são meus companheiros de equipe. E fui eu quem os machucou, então devo ir ver como eles estão. Depois de se refrescar e fazer alguns alongamentos leves, ele começou a se dirigir ao hospital. Mas de repente ele parou, espere. Ao visitar pessoas em hospitais, não é tradição conseguir algo para elas? Sim, essa costumava ser a tradição na minha vida anterior. Mesmo na série Naruto, lembro-me de muitos carregando flores ou frutas enquanto visitavam pacientes. Sim, vamos levar um presente para ambos. Ele então caiu em outro dilema. Então, o que eu ganho por eles? As flores parecem um desperdício. Frutas são meio clichê demais. Tenho certeza que seus familiares já trouxeram muitas frutas. O que devo comprar? E então, de repente, ele percebeu. Eu sei, eu deveria comprar um burnol para os 2. Ha. Capítulo 66. Ele pescou para conseguir alguns presentes para seus 2 companheiros de equipe. E então foi até o hospital e perguntou sobre o quarto em que estavam. Ele rapidamente encontrou o quarto deles e entrou. Ambos estavam acordados. A perna esquerda de Oka parecia engessada. Ele tinha mais algumas bandagens nele. Mieko, por outro lado, recebeu bandagens suficientes para que alguém pudesse facilmente confundi-la com uma múmia. Assim que Fujin entrou, os 2 lançaram um olhar feio para Fujin. Vendo suas reações infantis, Fujin não pôde deixar de sorrir. Eu realmente deveria ter trazido o burnol para eles. Haha, vendo que nenhum deles queria conversar primeiro. Ele os cumprimentou. Ei, pessoal. Como vocês estão? Ambos bufaram e desviaram o olhar. Fujin suspirou alto e disse, depois que tive todo o trabalho de conseguir algo para você. Bem, acho que vou comer sozinho. Isso atraiu a atenção deles. Eles viram um pacote de biscoitos e um conjunto de dango nas mãos estendidas de Fujin. Em menos de um segundo, Oka pegou os biscoitos, enquanto Mieko pegou o dango. Os 2 começaram a comer imediatamente. Enquanto comiam, Fujin inclinou a cabeça enquanto olhava para Mieko e perguntou,
Você não deveria verificar primeiro se eles são reais ou apenas clones. Isso levou Mieko ao limite. Ela imediatamente se levantou e gritou, bastardo. Da próxima vez eu vou bater em você. Espere, não há necessidade, da próxima vez eu vou bater em você agora mesmo. Afirmando isso, ela saiu da cama. Fujin criou distância entre eles e perguntou, e você tem certeza de que não sou apenas um clone? Ela estava prestes a fazer um movimento quando uma senhora de meia idade entrou na sala ouvindo a comoção. Suas feições eram semelhantes às de Mieko, só que muito mais maduras. Ela viu Mieko se levantando, estreitou os olhos e perguntou, por que você saiu da cama? Mieko imediatamente se desculpou, desculpe, mãe, e pulou de volta na cama. Fujin sorriu de suas travessuras. Parece que ela está com medo da mãe. Mieko pegou seu segundo bastão de dango e estava prestes a comê-lo quando o dango desapareceu de sua mão. Mieko virou a cabeça para ver sua mãe parada ao lado de sua cama, segurando seu dango e todo o dango restante em suas mãos. A mãe dela olhou nos olhos dela e disse estritamente, você está se recuperando, mocinha. Por que você está comendo dango em vez das frutas que eu trouxe para você? Mieko respondeu nervosamente, desculpe, mãe, mas eu já me recuperei completamente. Então, tudo bem se eu comer um pouquinho de dango, certo? A mãe de Mieko não respondeu e apenas olhou Mieko nos olhos dela. O olhar fixo continuou por 30 segundos antes de Mieko recuar e pedir desculpas novamente. Desculpe, mãe. Eu estava errado. Sua mãe suspirou e começou a lhe dar um longo sermão. Os olhos de Fujin estremeceram com essa interação. Ele se divertiu muito com essa interação. Ela falou 3 vezes. Todas as 3 vezes ela começou com Soemon. Isso é engraçado. Oka já tinha visto o quão rígida a mãe de Mieko era no dia anterior. Porém, em vez de achar a situação divertida e rir secretamente, ele primeiro enfiou todos os biscoitos na boca e os engoliu rapidamente. A mãe de Mieko percebeu isso e olhou para ele também. No entanto, ele nunca olhou para ela e continuou olhando pela janela. Ela continuou sua palestra e deu um sermão em Mieko por 5 minutos seguidos. Durante esses 5 minutos, Oka continuou olhando desajeitadamente em outra direção, enquanto Fujin ficou desajeitadamente ao lado dele. Enquanto isso, Mieko olhava para a cama o tempo todo, enquanto tentava não chorar pela injustiça que estava enfrentando. Primeiro aquele cara irritante apareceu e me provocou. Ele inventou me trazendo meu dango favorito, mas me provocou mais uma vez. E então minha própria mãe levou embora aqueles dango. Sem mencionar que ela também está me dando um sermão na frente dos meus companheiros de equipe. Depois de dar um sermão nela, ela olhou para Fujin e disse com uma voz direta enquanto olhava para ele. Fujin-kun, você primeiro bateu na minha garotinha e depois trouxe dango para ela comer? Agora Fujin ficou alerta. Ela vai me dar um sermão também? Ele respondeu rapidamente, desculpe, tia. O sensei disse que ela já estava curada ontem. Então não achei que isso seria um problema. Antes que ela pudesse responder, ele olhou para Oka e Mieko e disse, tenho um trabalho a fazer com o sensei. Vejo vocês mais tarde. Sem esperar pela resposta de ninguém, ele saiu pela janela. Oka olhou com inveja para a janela. Pelo menos ele poderia fugir. Estou preso aqui. Mieko, por outro lado, tinha vergonha de pensar em alguma coisa. A mãe de Mieko ficou surpresa. Ela disse a ela, seu companheiro de equipe pode mentir com uma cara séria, sem qualquer constrangimento. Você estava certo sobre ele. Ao ouvir isso, Oka olhou para a mãe de Mieko e a viu olhando para o pacote vazio que continha seus biscoitos. Ele gritou internamente de horror, merda. Fujin estava andando pelas ruas pensando, bem, isso foi estranho. Não é à toa que ela age como uma vadia arrogante o tempo todo. Ela provavelmente passa o tempo todo em casa ficando envergonhada. De qualquer forma, os dois estão praticamente curados. Portanto, devemos começar a receber missões depois de amanhã. Então, como devo passar esses 2 dias? Depois de pensar um pouco, ele suspirou. Além de treinar, eu realmente não tenho nenhum hobby neste mundo. Talvez Fuinjutsu, mas isso também faz parte do treinamento. Depois de pensar um pouco mais, ele teve uma ideia divertida. Devo recriar alguns dos famosos mangás ou romances do mundo passado aqui? Afinal, a literatura aqui é bastante subdesenvolvida devido às constantes guerras e à falta de um ambiente seguro. Então esses mangás e novels devem ser um sucesso completo. Ele analisou mais a ideia. Mas logo ele balançou a cabeça. Embora eu me lembre de suas histórias e enredos gerais, não me lembro de todos os detalhes. Já faz muito tempo. Sem falar que vai levar muito tempo. Não é algo que eu possa dispensar agora. Não tendo nada para fazer, ele explorou outros restaurantes ao redor de Konoha e depois visitou e relaxou nas famosas termas da vila. Alguns dias depois, a equipe Rinjiro se reuniu em frente ao prédio do Hokage. Capítulo 67. O time Rinjiro entrou junto no prédio do Hokage e foi para a sala de missão. Ao ver o Chunin encarregado de distribuir as missões, Rinjiro disse, dê-nos todas as missões de eliminação de bandidos de rank C na área entre Konoha e Tanzaku. O Chunin acenou com a cabeça e entregou 7 missões para Rinjiro. Rinjiro leu as missões enquanto pensava, não tenho feito nenhuma missão nos últimos 7 meses. Eu sei que o velho queria me dar um tempo, mas já tive uma pausa longa o suficiente. Ele se recusou a me dar uma missão de rank S. Então, eu deveria pelo menos esclarecer algumas questões básicas. Esses bandidos seriam um bom começo. Esperançosamente, algumas dessas missões de classificação C serão atualizadas para a classificação B. Isso também proporcionará um bom treinamento para as crianças. Todos os 3 já estão prontos para serem promovidos a Chunin. Ele guardou os formulários de solicitação de missão. Então ele olhou para seu time e disse, vamos embora. Os genins assentiram e todos se dirigiram para o portão de entrada de Konoha. Na semana seguinte, 7 acampamentos de bandidos foram completamente dizimados. Naquele mês, o time Rinjiro massacrou 18 acampamentos de bandidos na Terra do Fogo. A equipe começou a realizar essas missões com entusiasmo.
mas agora eles estavam cansados disso. Oka, Fujin e Mieko esperaram do lado de fora do prédio Hokage enquanto Rinjiro selecionava mais missões. Mieko reclamou, por que há tantos bandidos em nosso país? Além disso, por que eles não são mais fortes? Oka suspirou e disse, sim, 18 acampamentos e não havia um único bandido tão forte quanto nós. Fujin acrescentou, acho que nossas missões são escolhidas propositalmente para que não acabemos lutando contra alguém forte. Mieko comentou, isso é ainda mais frustrante. Fujin suspirou e acenou com a cabeça, sim. Ouvi dizer que muitas missões de rank C dão errado e são atualizadas para o rank B ou mesmo achei que era uma ocorrência bastante comum. Oka respondeu, eles não acontecem com tanta frequência, mas muitas vezes causam ferimentos graves ou morte. É por isso que você ouve falar deles com frequência. Fujin disse, isso faz sentido. Não pensei nisso dessa forma. Mieko interrompeu, vocês estão saindo do assunto. Pensem em como podemos conseguir uma missão melhor. Devo gritar com aquele cara que dá a missão de novo? Da última vez, ele nos deu uma missão de nível C. Então talvez ele possa nos dar um B missão de classificação. Fujin olhou para ela e perguntou em tom entediado. Da última vez eu o ameacei com você queimando um bebê. Não acho que ele realmente se importaria se queimássemos bandidos. Esse comentário deixou seu rosto um pouco vermelho de vergonha. Eles estavam prestes a conversar mais quando Rinjiro saiu do prédio. Ele anunciou, hoje não faremos uma missão de caça a bandidos. Ouvir que a equipe estava animada. Mieko perguntou rapidamente com muitas expectativas. Podemos fazer uma missão de classificação B, sensei? Rinjiro se divertiu com a pergunta dela. Suas expectativas desabaram quando Rinjiro balançou a cabeça e respondeu, não, iremos escoltar um comerciante ao porto de Garashi, na terra do chá. Ao ouvir isso, todos os 3 genins lançaram um olhar inexpressivo para Rinjiro. Fujin perguntou, do que iremos protegê-lo, sensei? Rinjiro sorriu e respondeu, bandidos, é claro. Ele gostou da expressão de traição no rosto de seus alunos por alguns segundos e então disse, esta será uma longa viagem. Precisaremos de cerca de 2 semanas para chegar lá e cerca de 3 dias para voltar. Então, arrume suas coisas, nós partirei ao meio-dia. Os genins responderam desanimados que sim e foram embora. Ao sair, Mieko perguntou a Fujin, Fujin, você acha que ameaçar aquele cara da missão com a vida do comerciante pode funcionar? A equipe não tinha andado muito longe. Rinjiro imediatamente suou um pouco ao ouvir corretamente. Ele disse um pouco alto para que seus alunos pudessem ouvi-lo. Não vai. Vou levá-lo para fazer missões de extermínio de bandidos por... Não querendo ouvir a ameaça de seu sensei, os genins simplesmente se afastaram enquanto riam. Rinjiro apenas suspirou com as travessuras de seus alunos e murmurou, estou velho demais para essa merda. Portão principal de Konoha. Ao meio-dia, o time Rinjiro se reuniu aqui. Como sempre, Fujin chegou por último. Rinjiro, Oka e Mieko estavam aqui, ao lado de 8 mercadores e 2 carruagens cheias de mercadorias. Cada uma das 2 carruagens tinha as rédeas presas a 2 bois. Fujin caminhou em direção a Oka e Mieko que estavam atrás de Rinjiro enquanto ele conversava com o comerciante mais bem vestido. Ao ver Fujin, Rinjiro disse, este é Fujin Toshio-san, o último membro do nosso grupo. Fujin olhou para o cara e disse, olá. O comerciante sorriu, curvou-se ligeiramente para Fujin e respondeu, eu sou Ia Toshio, um comerciante da terra do chá. Estaremos sob seus cuidados, Fujin-kun. Por favor, cuide de nós. Fujin assentiu enquanto pensava, esse cara é muito educado. Ele disse isso para nós 3? Falando sério, porém, embora ele pareça muito despreocupado, na verdade ele está muito tenso. Ele olhou para Rinjiro e olhou para ele enquanto se perguntava, há mais nesta missão do que ele disse? Agora que penso nisso, por que ele de repente assumiu uma missão tão longa? Anteriormente, ele parecia bastante obcecado em tornar a Terra do Fogo livre de bandidos. Rinjiro viu Fujin olhando para ele e se perguntou, será que suas habilidades sensoriais se tornaram tão aguçadas que ele consegue sentir preocupação? Eu sabia que ele poderia detectar mentiras nas flutuações de chakra, mas suas habilidades sensoriais melhoraram tanto? Muito poucos fora do clã Yamanaka conseguem detectar preocupação, e a maioria deles são ninjas muito experientes e veteranos. Não querendo que Fujin descobrisse nada, Rinjiro afirmou, o caminho que estamos seguindo tem vários acampamentos de bandidos. Eliminamos a maioria dos acampamentos de bandidos entre Konoha e as terras do Rio e da Chuva. Através desta missão, exterminaremos os bandidos no caminho de Konoha para a terra do chá. Portanto, mantenham a guarda alta, pois há pelo menos 17 campos de bandidos conhecidos em nosso caminho. Os genins assentiram ao ouvir isso. Mieko e Oka suspiraram internamente. Enquanto Fujin se perguntava, ele está apenas preocupado por causa dos bandidos? Ou é outra coisa? Bem, devemos descobrir em breve. Eu deveria ficar em guarda. Rinjiro então fez uma verificação de inventário, enquanto Toshio verificava se todas as suas mercadorias estavam embaladas. Em 15 minutos, o time Rinjiro saiu ao lado dos comerciantes da terra do chá. Capítulo 68. 2 carruagens puxadas por bois, 8 mercadores e 4 ninjas viajaram pela estrada, afastando-se constantemente de Konoha. Eles viajaram até a noite sem descanso e depois montaram um acampamento. Nenhum bandido foi encontrado, pois todos os bandidos nesta área foram exterminados por 3 desses 4 ninjas há pouco tempo. Enquanto jantava, Oka suspirou e disse, eles se movem devagar demais. Fujin concordou, sim. Passamos os últimos 4 meses treinando e apenas caçando por conta própria. Então, quase sempre nos movíamos em alta velocidade. Mieko entrou na conversa, sim. Pelo menos este é um pouco mais rápido que o anterior. Aquela última missão de escolta para a Terra dos Rios tinha 12 carruagens, e suas rodas quebravam com tanta frequência. Oka sorriu e disse, sim, lembramos como você estava frustrado. Fujin acrescentou, sim.
Suspeito que a principal razão pela qual o sensei continuou parado ao lado das carruagens naquele momento foi que ele estava preocupado que você mesmo as queimasse. Haha. Oka juntou-se às risadas, enquanto Renjiro ignorou suas travessuras. Mieko apenas bufou e os ignorou. Depois do jantar, Renjiro disse, começaremos a nos mover amanhã às 4 da manhã. A velocidade de viagem de amanhã será mais rápida do que hoje. Esta noite, todos nós ficaremos de guarda turno por turno. Fujin, você é o primeiro. Acorde Oka depois de 2 horas. Depois Oka será Mieko e por último eu. Os genins assentiram. Renjiro conversou com Toshio. Logo Oka, Mieko, Renjiro e os mercadores foram dormir. Fujin sentou-se em um galho e começou a meditar. Logo, ele pôde sentir todo o chakra em um raio de 1,2 quilômetros. Fujin pensou, faz meses que não treino minha capacidade de sentir. Ainda assim, a melhoria foi decente apenas devido ao aumento nas minhas reservas de chakra, controle de chakra e treinos regulares. Eu deveria tentar manter isso por 2 horas inteiras. Deve ser um bom treinamento. Eu me pergunto se vou durar tanto tempo, considerando que minhas reservas de chakra estão cheias. Fujin permaneceu naquela posição de meditação durante 2 horas inteiras. Durante esse tempo, ele usou todas as suas habilidades sensoriais para examinar os mercadores e suas mercadorias, mas não encontrou nada de incomum. Ele teve que mudar continuamente o alcance de seu campo sensorial entre 600 metros e 1,2 quilômetros para um gerenciamento ideal dos chakras, mas conseguiu durar 2 horas inteiras sem problemas. Ele ainda tinha cerca de 60% de seu chakra sobrando. Ele acordou Oka e foi dormir. O grupo viajou por 4 dias dessa maneira sem problemas. No 5º dia, por volta das 9 horas da manhã, o grupo foi cercado por bandidos, que se escondiam atrás das árvores ou sobre elas. Todos os 4 ninjas notaram os bandidos, mas não reagiram. Fujin perguntou suavemente, então, quem os fica? Oka respondeu imediatamente, eu os quero. Não luto nem treino há 4 dias seguidos. Mieko, entretanto, argumentou, nem eu. E como vocês sabem, primeiro as damas. Oka comentou, você é apenas uma garotinha. Diga isso quando se tornar uma dama. Isso imediatamente a enfureceu. Ela gritou de volta, por que você? No entanto, Renjiro a interrompeu, calma. Mieko calou a boca e olhou para Oka com raiva. Renjiro afirmou, vocês 3 vão enfrentá-los. Não vou ajudar vocês, mas lembrem-se de que vocês também precisam proteger as mercadorias. Fujin perguntou, deveríamos apenas matá-los ou também encontrar e destruir seu acampamento? Renjiro respondeu, ambos, é claro, mas apenas para este grupo. Cada vez que um grupo de bandidos atacar, você precisará de minha permissão antes de atacar o acampamento deles. Os 3 assentiram. Oka olhou para Fujin e perguntou, onde verificar? Fujin respondeu, 700 metros a noroeste e 900 metros a leste. Oka ativou seu Byakugan e verificou, 900 metros a leste são apenas algumas casas normais. O acampamento fica a 700 metros a noroeste. Fujin perguntou a Renjiro, Sensei, você protegerá as mercadorias quando atacarmos o acampamento, ou devemos defendê-lo também? Renjiro respondeu, depois de eliminar os bandidos aqui, vocês 3 podem ir. Fujin respondeu, tudo bem, vamos começar então. Todos os 3 se moviam em alta velocidade, o que fazia parecer que todos haviam desaparecido. Tanto os mercadores quanto os bandidos que vigiavam secretamente ficaram chocados. Em menos de 1 minuto, todos os bandidos que cercavam o grupo estavam mortos. Alguns cadáveres ou mesmo cabeças caíram das árvores ao lado dos comerciantes. Surpreendentemente ou não, eles não surtaram, pois já haviam visto cenas semelhantes várias vezes no passado. Embora tenham ficado surpresos ao saber que os assassinos eram 3 crianças inocentes e doces de 9 a 10 anos de idade. Os genins então se dirigiram para o acampamento dos bandidos e eliminaram todos lá também. Eles mataram mais 2 bandidos que estavam em outro ponto da floresta. Concluir a missão de eliminação de bandidos em menos de 5 minutos. O grupo continuou seu caminho. Nos 8 dias seguintes, 14 acampamentos de bandidos foram eliminados. O trio se perguntou se receberiam o apelido de exterminador de bandidos em Konoha. Desconhecido para eles, sua equipe já era conhecida por esse nome entre os chunins que distribuíam missões. Até agora, a campanha rápida e brutal de um mês do time Renjiro em torno de Konoha para exterminar bandidos estava bem difundida. Muitos grupos de bandidos se afastaram de Konoha. Alguns até começaram a deixar completamente o País do Fogo e continuaram seu banditismo nos países vizinhos mais fracos, como o País dos Rios, o País da Grama, o País da Chuva e o País do Arroz. Desta vez foi a vez dos bandidos desta rota sofrerem. Em menos de um mês, os bandidos próximos receberiam a notícia do massacre. Alguns visitariam para verificar se algo aconteceu. E eles viriam o sangue e acabariam abandonando o banditismo ou se mudando e tornando o comércio mais fácil para Konoha. Hiruzen logo perceberia esses movimentos e lançaria um ataque ainda mais brutal contra esses bandidos. Isso não apenas impulsionaria a economia do País do Fogo devido ao aumento do comércio, mas também melhoraria a reputação dos ninjas de Konoha e lhes proporcionaria mais empregos que exigiriam menos esforço para serem concluídos. Konoha também receberia mais fundos do daimyo do País do Fogo devido a este ato. E será uma grande ajuda para Konoha se recuperar das perdas da Terceira Grande Guerra Ninja, especialmente nos próximos 3 anos quando mais de 1000 genins se juntarão à força de reserva e algumas centenas começarão a treinar sob o comando de um sensei. Claro, a perda de junins devido ao ataque de Kyuubi não será superada por quase uma década. E ainda mais importante, enquanto a recuperação estivesse em andamento, Konoha acabaria perdendo seu clã mais forte devido a atritos internos. Capítulo 69. A equipe Renjiro e os mercadores da Terra do Chá estavam viajando pelo 13º dia. Toshio disse, devemos entrar na Terra do Chá à noite.
Precisaremos de mais 2 dias para chegar ao porto. Renjiro acenou com a cabeça e disse, fique de olho. Os genins obedeceram. O grupo viajou até o meio-dia, quando se deparou com um campo aberto. Eles decidiram fazer uma pausa para almoçar lá. O campo era quase tão grande quanto um campo de futebol, e era cercado por densas florestas de um lado e uma colina do outro. Fujin e Oka verificaram se a área era segura e não encontraram ninguém. Enquanto almoçava, Renjiro percebeu algo, mas não disse nada. Seus alunos ou comerciantes não notaram nenhuma mudança em suas expressões. No entanto, ele estava observando seus alunos de perto. Fujin, enquanto almoçava, ativou seu campo de chakra por hábito. Quando ele fez isso, ele ficou chocado. Cerca de 200 pessoas entraram na floresta e estavam a cerca de 600 a 900 metros de distância delas. Eles estavam se movendo rapidamente em direção a eles. Ao contrário de Renjiro, a mudança de expressão de Fujin foi facilmente percebida por Oka e Mieko. Eles ficaram alertas e olharam para ele. Fujin disse, cerca de 200 bandidos nos cercaram e estão se aproximando. 150 na floresta e 50 na colina. Mieko fez uma careta. Mais bandidos? Fujin olhou para Renjiro e disse, não apenas bandidos. Cerca de 50 têm chakra alto, com talvez uma dúzia de chakras de nível Chunin e 2 de nível Jounin. Isso chocou Oka e Mieko. Ambos olharam para Renjiro. Renjiro ficou impressionado com o estado de alerta de Fujin. Ele sorriu e disse, bem, aqui está sua missão de rank B. Ou deveria ser. Isso se parece mais com o rank A. Ele então ficou sério e ordenou, prepare-se para lidar com os bandidos e atacantes de nível Genin. Eu lidarei com os mais fortes. Para a vida dos comerciantes. A equipe assentiu e se levantou. Ao vê-lo se levantar, os comerciantes entenderam que havia um problema e também ficaram alertas. Toshio, em particular, ficou muito preocupado. Todos imediatamente se levantaram e se esconderam atrás de suas carruagens. 2 dias antes, 2 pessoas ficaram de pé e observaram o campo aberto no meio do nada. Ambos eram Junins. Um deles era Wagarashi Tomio, que pertencia à família rival da família Wasabi. O outro era Tamanaha Norio, o ninja desonesto do país dos rios. Ele tinha uma recompensa de 5 milhões de ryu. Wagarashi Tomio disse, pela informação que nossos espiões enviaram, 5 equipes de escolta estavam se movendo de Konoha em direção ao porto de Degarashi. Um deles estará passando por aqui. Quando fizerem, eles irão descansar aqui. Tamanaha Norio perguntou, quem os está acompanhando? Wagarashi Tomio respondeu, o time mais fraco. Um time Genin. Tamanaha Norio ficou surpreso e começou a rir arrogantemente. Só Genins? Eles estarão mortos em pouco tempo. Wagarashi Tomio ficou irritado com sua arrogância. Ele o avisou, não o subestime muito. Eles são liderados por Senju Renjiro, um elite Jounin. O clã Senju tem um forte relacionamento com a família Wasabi. Portanto, é possível que eles estejam tentando enganá-lo com isso. Equipe. Além disso, sua equipe Genin tem um usuário de Byakugan. Portanto, teremos que ter muito cuidado. Tamanaha Norio franziu a testa ao ouvir isso. Ele pensou um pouco e disse, Elite Jounin será difícil de matar. A única maneira será se ele defender desesperadamente os Genins. Quanto ao Byakugan, eu tenho um jeito. Um dos meus homens tem uma invocação de rato. Ele pode usar para ficarem de olho a longa distância. Assim que baixarem a guarda e descansarem, podemos agir. Wagarashi Tomio assentiu. Este plano era apropriado. Eles podem não conseguir matar Renjiro, mas matar os comerciantes não deveria ser um problema. Como seus genins estavam prestes a entrar em batalha, Renjiro relembrou seu encontro com o Okage antes de aceitar esta missão. Escritório do Okage 2 semanas antes. Renjiro entrou no escritório do Okage e viu o Okage e outro homem velho. Hiruzen disse, Renjiro, conheça o Wasabi Daishi. Renjiro olhou para o velho e perguntou, Wasabi? Da terra do chá? O cara sentiu e respondeu, sim, da terra do chá. Hiruzen continuou, há uma luta pelo poder no escuro na terra do chá. Parece haver um esquema em andamento contra a família Wasabi, e talvez o Daimyo também. Renjiro analisou as informações e perguntou, a família Wasabi tem um bom relacionamento com Konoha e também com o clã Senju há décadas. Hiruzen assentiu, sim. Infelizmente não podemos, pois é apenas um esquema. Se interferirmos, prejudicaremos nosso relacionamento com o Teia Daimyo. Renjiro assentiu, pois já havia chegado a essa conclusão. Hiruzen continuou, Daishi aqui tem uma posição importante na família Wasabi, pois administra suas finanças e muitos negócios importantes. Portanto, seus oponentes querem eliminá-lo. Quero que você o acompanhe junto com sua equipe. Isso surpreendeu Renjiro. Ele perguntou, esta parece ser uma missão bastante importante. Por que enviar genins? Hiruzen respondeu, a facção rival deles tem algumas centenas de ninjas sob seu comando. Mesmo se eu enviar uma equipe da Anbu, eles não serão capazes de protegê-lo. A única maneira de protegê-lo será enviar uma equipe maior para protegê-lo. Mas, Renjiro completou sua frase, mas você não pode fazer isso porque o Teia Daimyo não vai gostar. Hiruzen acenou com a cabeça e acrescentou, e se eu enviasse uma força enorme com ele, o oponente não atacaria e ficaria escondido. Então vamos seguir essa tática. Primeiro, dividiremos as forças inimigas. Existem 5 rotas daqui para a Terra do Chá. Você levará o Wasabi Daishi com você enquanto estiver em uma missão de nível C para escoltar comerciantes. Você sairá pela 5ª rota, pois é a mais distante do mar e evitará qualquer interferência de Keri. Logo depois, enviarei 3 esquadrões Chunin nessas equipes de escolta ao longo de 3 outras rotas. Finalmente, um esquadrão da Anbu escoltará uma isca ao longo do caminho central. Eles enviarão a maioria de suas forças contra essas iscas, pois terão equipes mais fortes designadas a eles. Desta forma, dividiremos as suas forças em 5 e teremos uma razão legítima para matar aqueles que os atacam.
As outras 4 equipes poderão recuar depois de matar o maior número possível ou adotar uma tática de bater e correr se puderem. Você, por outro lado, precisará se mover para o porto de Degarashi em alta velocidade, para que as forças restantes não se reagrupem e ataquem vocês. Kenjiro e o Hokage então discutiram mais a estratégia, aperfeiçoaram-na e tomaram medidas para implementá-la. De volta ao presente. Os bandidos na frente estavam a cerca de 100 metros da borda do campo aberto. Oka disse com entusiasmo. Finalmente uma boa luta. Mieko também estava animada. Fujin, que estava pensando, disse de repente, não ative seu Sharingan ou Byakugan. Acho que eles estão tentando se disfarçar de bandidos normais, então vamos fingir que não os notamos. Dizendo isso, ele caminhou em direção à floresta. Oka e Mieko queriam argumentar contra ele, mas os bandidos começaram a sair correndo da floresta. Alguns também começaram a descer do morro e atirar flechas. Oka e Mieko notaram isso. Oka rapidamente fez um sinal com a mão, Rock Shield Jutsu. Um escudo rochoso apareceu atrás dos mercadores. Todas as flechas disparadas contra eles foram bloqueadas por ele. Ao mesmo tempo, cerca de 50 bandidos, 15 deles ninjas, vieram correndo da floresta em direção a eles. Como os ninjas estavam se disfarçando para poder pegar o inimigo de surpresa, eles também se moviam na mesma velocidade dos bandidos. Mais bandidos saíam da floresta a cada segundo. Fujin desembainhou uma de suas espadas e segurou-a na mão direita. Chakra imediatamente começou a fluir através dele e se transformou em chakra do vento instantaneamente. Ele então segurou o punho da espada com as 2 mãos, puxou a espada para trás e balançou-a com força total formando um arco em direção aos bandidos que se aproximavam. Quando ele balançou a espada, um golpe de espada apareceu e começou a se mover em alta velocidade. Quando perto de Fujin, o corte era extremamente pequeno, mas à medida que se movia expandia exponencialmente. Ao lado do corte, surgiram ventos fortes que fizeram subir alguma poeira. Capítulo 70. Os bandidos, assim como os ninjas, não entenderam que movimento foi feito, mas considerando que foi feito por uma criança, não deram muita importância a isso. A barra não tinha cor, então eles não podiam realmente ver uma barra chegando. Em vez disso, eles apenas notaram o vento se movendo em direção a eles em alta velocidade e a poeira subindo à medida que os ventos se aproximavam deles. Os bandidos nunca tinham visto nenhum ninjutsu, então eles continuaram apostando diretamente em seus números. Os ninjas, porém, estavam alertas. Quando o golpe chegou perto, eles pularam de 1,5 a 2 metros no ar para evitá-lo. Quando o golpe os alcançou, tinha cerca de 50 metros de largura. Atingiu primeiro os bandidos que corriam como touros. Imediatamente os cortou ao meio na altura do abdômen. Os bandidos que o seguiam não tiveram tempo de reagir e também foram cortados em 2. Em seguida, os ventos fortes gerados pelo golpe atingiram os ninjas saltadores. Criou cortes superficiais por todo o corpo. Os infelizes tiveram suas gargantas ou pulsos abertos. Alguns tiveram ventos cortando suas unhas e pele, fazendo-os gritar alto de dor. Quase todos tiveram os olhos cortados pelo vento. Ao todo, apenas 4 genins e 2 chunins tiveram sorte, ou talvez azar, de sobreviver. Um chunin e 2 genins perderam ambos os olhos, enquanto os 2 genins restantes perderam um olho cada. Eles ficaram horrorizados. Toda a primeira onda de 50 bandidos e ninjas foi derrotada com um único golpe de espada. E ainda não acabou. Os bandidos da segunda onda que acabavam de chegar à orla da floresta, ficaram apavorados com o que viram acontecer com seus companheiros bandidos. A cor sumiu de seus rostos com aquela visão. O golpe da espada, que inicialmente era incolor, agora tinha um tom vermelho sangue. Em pouco tempo atingiu a floresta e voou por ela, derrubando bandidos e árvores. Ao contrário dos bandidos, os ninjas deste grupo reagiram rapidamente. Alguns cavaram no subsolo. Alguns se agruparam e criaram uma proteção de escudo rochoso em camadas. Outros simplesmente subiram nas árvores até o topo e pularam o mais alto que puderam. Após penetrar cerca de 40 metros na mata, o corte perdeu o gume e morreu devido ao grande número de árvores em seu caminho. O ataque espalhou sangue e pedaços de corpos humanos no campo. A floresta adjacente ao campo aberto estava completamente em ruínas. Embora este ataque tenha sido assistido por muitas pessoas, nenhum deles sabia que este era o início de uma lenda. No futuro, este ataque serviria de base para aquele jovem criar um estilo de combate totalmente novo que causaria estragos no mundo ninja. Oka e Mieko ficaram estupefatos ao ver o resultado de um único golpe da espada de Fujin. Suas bocas estavam abertas em estado de choque. Ao contrário deles, que ficaram chocados com o ataque de Fujin, os 50 bandidos na colina que viram o ataque ficaram aterrorizados. A cena parecia um pesadelo extremamente ruim. Alguns bandidos desmaiaram devido ao medo e ao trauma. Um bandido gritou de terror. Isso acordou o resto e eles começaram a fugir. Até os ninjas ficaram aterrorizados e começaram a recuar junto com os bandidos. Tamana Hanori, que os liderava, queria detê-los, mas percebeu que não fazia sentido detê-los, pois seu moral havia atingido o fundo do poço. Então ele decidiu recuar e se reagrupar. Enquanto recuava, ele olhou para o garoto que brandia a espada e pensou: isso é um genin? Ao vê-los prestes a recuar, Renjiro suspirou e criou um clone das sombras. Eu sabia que o ataque de Fujin criaria um grande impacto. Ele olhou para os bandidos correndo e sorriu. Esses caras são realmente infelizes. Ele e seu clone bateram as mãos no chão, derramando uma enorme quantidade de chakra nele. Liberação da terra, Jutsu Rock Avalanche. Liberação de terra, Jutsu Rio de Lama. Assim que bateram as mãos no chão, uma avalanche de rocha se formou e começou a rolar colina abaixo. Os ninjas estavam prestes a fugir, quando o chão sob seus pés virou lama, fazendo-os perder o equilíbrio e cair. Todos caíram no rio de lama, inclusive o Jounin. E alguns segundos depois, a avalanche de rock desceu o rio. Os bandidos, assim como os ninjas, viram a cena aterrorizante diante deles.
Eles não conseguiam se mover, pois suas pernas estavam presas na lama do rio. O rio começou a arrastá-los em costa abaixo, em direção aos assassinatos colina abaixo. E na frente deles, pedras enormes rolavam colina abaixo em direção a eles. Eles gritaram em desespero, mas em poucos segundos foram todos esmagados até a morte. Apenas um sobreviveu. Tamanaha Nório também se assustou ao ver as enormes pedras rolando em sua direção. Ele estava prestes a pular quando suas pernas ficaram presas no rio de lama que de repente se formou sob ele. A lama então começou a descer a colina em alta velocidade. Ele rapidamente fez alguns sinais com as mãos, Water Prison Jutsu. Uma barreira de água logo se formou ao seu redor. No segundo seguinte, uma pedra rolou sobre ele. Atingiu a bolha de água e empurrou-a para o fundo do rio de lama, mas não conseguiu estourar. A pedra estava prestes a rolar. Então Nório suspirou de alívio. Infelizmente para ele, no segundo seguinte, uma lança de pedra apareceu no fundo do rio de lama e penetrou nele. Ele rapidamente penetrou na bolha da prisão de água. Nório percebeu a lança no último momento e tentou sair do caminho. Ainda apunhalou seu corpo, mas ele conseguiu evitar ser atingido em qualquer parte vital do corpo. Renjiro ficou surpreso ao perceber que o cara ainda estava vivo. No entanto, ele não estava preocupado. Ele está apenas ampliando sua própria miséria. Embora ele tenha conseguido permanecer vivo, ser esfaqueado pela lança interrompeu seu controle sobre a prisão de água. Ele desabou e ele foi enterrado na lama. Nório cerrou os dentes com sangue escorrendo pela boca e se forçou contra a corrente do rio, tentando retirar a lança de pedra de seu corpo. Infelizmente para ele, sua luta, coragem e determinação pela sobrevivência nunca serão conhecidas por ninguém. No momento seguinte, pequenos espinhos começaram a crescer na lança que o apunhalou. Isso interrompeu sua tentativa de se mover imediatamente, fazendo-o gritar de dor e vomitar mais sangue. Quando ele gritou, a lama do rio entrou em sua boca. Logo os pequenos espinhos se transformaram em lanças, saindo de seu corpo. Sua luta finalmente terminou, quando ele morreu, com uma dúzia de lanças de pedra saindo de seu corpo e ele foi enterrado a 10 metros de profundidade em um rio de lama. Capítulo 71. Enquanto Renjiro limpava a retaguarda, Fujin, Oka e Mieko atacaram os ninjas feridos. Dos 15 ninjas da primeira onda, apenas 6 estavam vivos, com apenas um Chunin em condições de lutar. Eles ficaram aterrorizados com os ferimentos e correram em direção à floresta. E dos 10 ninjas da segunda onda, apenas 2 saltaram alto no ar e, portanto, estavam no topo da floresta em ruínas. Os 8 ninjas restantes, embora ilesos, foram enterrados sob uma floresta em ruínas. Oka ativou seu Byakugan e disse: esses 8 ninjas estão presos, eles precisarão de algum tempo para sair. Vamos atacar. Em um instante, todos os 3 apontaram para os ninjas em retirada. Mieko piscou atrás do Chunin que ainda conseguia lutar e tentou esfaqueá-lo com uma kunai. No entanto, ele se virou e se defendeu a tempo. Ele gritou agressivamente: posso estar ferido, mas vocês, pirralhos, não me desprezem. No entanto, seus pensamentos eram exatamente o oposto. Apenas uma oportunidade. Vou me reagrupar com outros e ficar seguro. Infelizmente para ele, enquanto gritava, olhou nos olhos de Mieko. Mieko não perdeu a chance e lançou Genjutsu nele. Oka enfrentou o cego Chunin. Aquele Chunin havia perdido a visão e sua perna direita estava gravemente cortada. No entanto, mesmo nesse estado, ele ainda atacou Oka agressivamente com todas as armas que possuía. Essa reação foi um testemunho de sua experiência e desespero. Oka, porém, manteve a calma e assumiu sua postura. Ele disse: você está dentro do alcance. E atacou 8 trigramas, 16 palmas. Todos os ataques de Oka acertaram em cheio, com o último atingindo o peito do oponente e parando seu coração. Aquele Chunin caiu morto. Ao contrário de Mieko e Oka, Fujin atacou primeiro os mais fracos. Ele piscou atrás dos 2 genins cegos e matou os 2 com um golpe de sua espada. Ele rapidamente passou para os 2 genins restantes, um por um, e os matou também. Nenhum dos 4 conseguiu bloquear um ataque de Fujin. Apenas um desses 4 conseguiu levantar sua kunai para bloquear a espada de Fujin, mas sua kunai foi cortada em 2, assim como seu corpo. Dos 2 ninjas que estavam acima dos escombros, um era Chunin, enquanto o outro era Genin. Eles ainda estavam com medo daquele golpe de espada que destruiu a floresta, bem como da avalanche de pedras. Então eles não reagiram quando as 3 crianças que estavam olhando piscaram. Quando eles perceberam, o Chunin rapidamente se moveu para ajudar seus companheiros. Mas antes mesmo de dar alguns passos, Fujin matou 2 deles. Isso interrompeu seus passos. Nos segundos seguintes, ele viu Fujin matar mais 2 e olhar diretamente para ele. Ele rapidamente recuou pensando: que bando de crianças malucas. Eles são mesmo crianças? Konoha enviou sua temida Ambu disfarçada? Ele olhou para os escombros e gritou internamente: onde estão os outros? Saia rapidamente. O Genin também recuou. Fujin ficou para trás depois de matar seus oponentes. Cerca de meio minuto depois, Oka matou seu oponente. E logo depois, o oponente de Mieko esfaqueou a própria garganta. Fujin piscou ao lado de Mieko logo depois que ela se libertou e disse: vamos lá. Ela sentiu e fez alguns sinais com as mãos. Jutsu do Dragão Fogo-Vento. Tanto Fujin quanto Mieko puderam ver o chakra dos ninjas abrindo caminho para sair dos escombros. Um dragão enorme de 50 metros, feito principalmente de ar extremamente quente e com 4 garras e muitos dentes feitos de fogo. Vendo aquele dragão, os 2 começaram a correr ainda mais rápido em direção à terceira onda. O dragão moveu-se rapidamente e ficou acima dos escombros. Em seguida, mergulhou exatamente onde 6 ninjas estavam subindo. Eles estavam prestes a remover a última tora que bloqueava seu caminho quando o dragão mergulhou direto sobre eles. Felizmente para eles, eles tinham um sensor novato que gritava: lançar jutsu defensivo de água acima de nós.
Pressa! Felizmente, o grupo tinha um Chunin cuja afinidade natural era água. Ele rapidamente fez sinais com as mãos, Water Shield Jutsu. Uma barreira de água apareceu acima dele. Ele se curvava como a superfície de uma esfera e tinha uma espessura de 15 centímetros, e ficava mais espesso à medida que ele colocava mais chakra nele. Quando o dragão estava 10 metros acima do grupo, abriu a boca e lançou uma esfera de explosão de vento, feita de ar extremamente quente. Atingiu a barreira e explodiu. A barreira protegeu o grupo dos ventos, mas ele se dispersou. No segundo seguinte, o dragão bateu neles e explodiu em chamas, que se moveram rapidamente devido à ajuda dos ventos. Os ninjas viram o dragão vindo em sua direção e tentaram se dispersar. Infelizmente, os destroços ao redor deles bloquearam qualquer rota de fuga. Todos eles foram atingidos diretamente. As árvores caídas ao redor deles também foram incendiadas. O fogo começou a se espalhar rapidamente. Não tendo caminho, pularam pelo buraco criado pelo dragão. Fujin viu que o ataque foi bem sucedido, mas suspirou pensando, é uma pena que os dragões do vento não tenham inteligência como os clones do vento. Este jutsu se tornará muito formidável se isso acontecer. Todos os 6 ninjas conseguiram pular dos escombros e fugir do fogo. O Chunin com afinidade com a água fez sinais com as mãos e criou uma barreira de água ao seu redor, e a deixou cair sobre si mesmo para apagar o fogo. Ele então cuspiu jatos de água nos outros 5, começando pelo sensor. Ele conseguiu apagar todo o fogo sobre eles. Ele e o sensor tiveram queimaduras de primeiro grau, enquanto 2 tiveram queimaduras de segundo grau. Os 2 últimos desmaiaram e estavam em muito mau estado. Eles precisariam de tratamento médico imediato. Naquela época, os 2 ninjas restantes que estavam enterrados sob os escombros conseguiram sair. Todos os ninjas da segunda onda finalmente conseguiram se reagrupar. Ao mesmo tempo, a terceira onda de bandidos atingiu a orla da floresta, ou seja, os escombros. Vendo isso, Fujin, Oka e Mieko não avançaram e esperaram ali. Renjiro já havia subido a colina e desacelerou a avalanche com um rio de lama e fez as pedras caírem lentamente no chão. Ele piscou atrás da equipe, enquanto seu clone ficava de olho nos comerciantes. Os destroços bloquearam os bandidos. Eles não podiam viajar mais. Os ninjas, entretanto, tiveram um mau pressentimento. Wagarashi Tomio conduziu o ninja até o topo dos escombros, onde se reagrupou com os ninjas restantes. Ele ficou chocado. Restam apenas 8 dos 100 que atacaram? E metade deles já está ferida. Não se passaram nem alguns minutos desde que a primeira onda deveria ter chegado até eles. Seus olhos então vagaram em direção à colina do outro lado do campo. Mesmo 50 que deveriam ter atacado da colina não estão em lugar nenhum. Para onde foi aquele inútil Nório? Além disso, por que parece que houve um deslizamento de terra ali? Ele rapidamente perguntou a um Chunin que não estava ferido. O que aconteceu aqui? Conte rápido. Além disso, onde estão Tamanaha Nório e o resto? Enquanto perguntava, toda a sua atenção estava voltada para Senju Renjiro. Com tão poucos números, ele não estava nem um pouco confiante em enfrentá-lo. O resto dos 9 ninjas que estavam com ele também estavam em alerta total. Aquele Chunin foi o mesmo que recuou antes. Ele ficou intimidado por Tomio, mas rapidamente começou a explicar para ele. No time Renjiro, quando os ninjas da terceira onda começaram a se reagrupar com os da segunda onda, Fujin disse, aqueles da terceira onda ficarão muito confusos. Precisamos atacar rapidamente. Alguma sugestão, sensei? Enquanto perguntava, ele pensava, se fosse apenas defesa, a melhor maneira seria queimar completamente esta floresta. O fogo funcionará como uma parede. Então Renjiro poderia ir caçá-los. Mas se quisermos eliminá-los completamente, então o fogo provará ser um obstáculo para nós, e matá-los a todos exigirá muito esforço. Renjiro acenou com a cabeça e disse, meu clone cuidará dos mercadores. Então vamos atacá-los de frente. Cuide de vocês. Ao dizer isso, ele fez o selo de mão do clone, criou outro clone das sombras e disse, vamos. Todos os 5 piscaram. Capítulo 72. Wagarashi Tomio ficou de olho em Renjiro o tempo todo. O Chunin tinha acabado de começar a explicar a situação para ele, contando-lhe sobre um corte de vento e como ele foi acompanhado por ventos que cortaram quando Renjiro criou um clone. Ele imediatamente ordenou, prepare-se. Vou enfrentar Jounin. Todos os Chunins lutarão ao meu lado. Ele olhou para seu segundo em comando e ordenou, Masato, lidere os genins e mate aqueles 3 pirralhos. Mano Masato estava bem ao lado de Tomio. Ele tinha uma espada pendurada na cintura. Como ele era um Chunin de elite, sua posição e poder perdiam apenas para Tomio entre os ninjas daqui. Mesmo no geral, seu poder era apenas mais fraco que o de Tomio e Nório. Ele trabalhava com Tomio há muito tempo e Tomio o considerava seu braço direito. Ele acenou com a cabeça ao comando dado. O time Renjiro piscou até ficar a 20 metros de distância deles. Renjiro fez um sinal com a mão, liberação de água, jutsu de canhão de água. Tomio também fez alguns sinais com as mãos enquanto gritava, disperse e esquive. Liberação de água, jutsu parede de água. Ao ouvir seu comando, todos os ninjas inimigos recuaram um pouco. Renjiro cuspiu um jato d'água neles. Em resposta, Tomio criou uma parede de água entre eles. A parede parou o jato por apenas uma fração de segundo. Porém, isso foi o suficiente para seus ninjas verem a trajetória e desviarem do ataque. O jato d'água penetrou na parede de água com facilidade e depois a cortou em duas enquanto Renjiro movia a cabeça da esquerda para a direita. O jato d'água foi desviado, porém continuou viajando, atingindo as árvores da floresta ainda intacta. O jato d'água cortou algumas árvores com facilidade antes de ficar sem energia. O ninja inimigo percebeu o dano causado por apenas um ataque. Seu rosto ficou sombrio. Eles se prepararam para uma batalha amarga. Eles se reagruparam em 2 grupos em poucos segundos. Primeiro com Tomio como líder e 5 Chunins e o segundo com Masato como líder e 11 genins. Renjiro percebeu isso e agrediu Tomio e os Chunins. O trio Fujin, Oka e Mieko avançou em direção aos genins.
O clone de Renjiro seguiu à distância e ficou de olho. Genins de Konoha vs Masato e Genins. Todos os 3 genins de Konoha notaram que o nível de chakra de Masato era o segundo mais alto de todo o grupo. Enquanto avançava em direção a eles, Mieko afirmou, eu quero o cara forte. No entanto, Oka argumentou, não, eu quero. Fujin disse, ele parece forte, vocês dois enfrentem ele. Vou eliminar o resto e me juntar a vocês. Masato e o resto também correram em direção às crianças que corriam em direção a eles. O grupo tinha sentimentos confusos em relação às 3 crianças correndo em direção a eles. Os da terceira onda pensaram, precisamos eliminá-los rapidamente e então ajudar a matar aquele Jounin de Konoha. Enquanto os da segunda onda esperavam, Masato-sama deveria ser capaz de lidar com aquelas crianças demoníacas. Entre os 11 genins, um viu Mieko usar o Sharingan anteriormente. Ele gritou, não olhe nos olhos dela, ela tem Sharingan. Isso alertou Masato. Ele não estava ciente disso. Ele desembainhou sua espada. Mieko foi mais rápida que Oka. Ela alcançou Masato primeiro e instantaneamente usou Liberação de Fogo, 4 jutsu que ela já havia preparado. Masato manteve os olhos na mão dela e ergueu a espada para bloquear o raio de calor. O ataque aqueceu sua lâmina, mas não deixou o cabo muito quente. Naquela época, Oka flanqueou e atacou com Gentlefish. Ele sorriu, ele está ao alcance. No entanto, Masato moveu-se ligeiramente para que o Jutsu 4 não o atingisse e então cortou Oka com sua espada quente. Oka foi pego de surpresa e se esquivou para trás. Infelizmente, ele não foi rápido o suficiente. A ponta da espada tocou seu peito. Cortou sua camisa com facilidade e deixou uma linha fina em seu peito. Felizmente, como ele recuou, o corte foi muito raso. Masato avançou para persegui-lo, mas Mieko jogou algumas shurikens nele, que ele bloqueou com sua espada. Enquanto ele se esquivava deles, Mieko piscou e ficou ao lado de Oka. Eles se prepararam para lutar contra ele. Ao mesmo tempo, os 11 genins queriam entrar na briga e ajudar Masato. No entanto, Fujin oscilou entre eles e Masato e criou 11 clones do vento. Fiquei de olho em Masato, enquanto o resto enfrentou um genin cada. Um dos genins correu em direção a Fujin. Fujin também deu um passo e avançou em direção a ele. Enquanto se movia, ele pegou uma espada na mão direita. Seu oponente tinha uma kunai na mão. Ao diminuir a distância, Fujin cortou com sua espada. O genin inimigo viu e sorriu. Ele pisou com força nos escombros abaixo e pulou para trás. Quando ele recuou repentinamente, a espada de Fujin cortou o ar vazio. O adversário continuou sorrindo. Ah, esses novatos inexperientes. Sempre caia no truque mais simples do livro. Ele puxou o braço para trás e estava prestes a jogar sua kunai em Fujin quando algo atingiu seu corpo. O golpe criou um corte em seu corpo, começando no ombro direito até o lado esquerdo do quadril. O corte ficou cada vez mais profundo e o cortou em 2. Fujin pensou, não é uma má jogada. Infelizmente, ele estava fora do seu alcance. Ao mesmo tempo, todos os 10 clones do vento de Fujin enfrentaram os genins inimigos. Eles continuaram lutando a meia distância e usaram o jutsu explosão de vento para evitar que os oponentes usassem qualquer jutsu. Fujin observou ao seu redor. Agora que estou livre, é hora de reduzir o número deles. Ele piscou no instante seguinte e apareceu atrás de um genin que estava lutando contra seu clone. O genin ficou surpreso ao notar alguém aparecendo atrás dele. Infelizmente, antes que ele pudesse reagir, uma espada perfurou seu coração. Em poucos segundos, Fujin derrubou mais 4 genins. Os outros notaram Fujin matando seus companheiros com extrema facilidade e entraram em pânico. Eles rapidamente se separaram dos clones do vento e tentaram se reagrupar. Masato, que estava brigando com Mieko e Oka, também percebeu isso. Ele tentou ajudá-los, mas foi impedido por Mieko e Oka. Infelizmente para os genins inimigos, o reagrupamento não seria fácil. Percebendo que todos os inimigos libertaram seus clones, Fujin piscou novamente e apareceu atrás de um deles. Aquele genin percebeu e rapidamente se virou e balançou sua kunai. Em resposta, Fujin cortou com sua espada. Tanto a kunai quanto a espada se chocaram. O adversário de Fujin queria aproveitar esse confronto para pular para trás e fugir dele. Infelizmente, a espada de Fujin cortou sua kunai. Ele continuou em frente e cortou o genin desavisado em 2. Fujin percebeu o choque estampado no rosto do inimigo ao perceber sua kunai sendo cortada em 2. Ao mesmo tempo, outro oponente foi atacado por 4 clones de Fujin. 2 dos clones usaram todo o seu chakra para formar o jutsu de explosão do vento e acertaram golpes perfeitos. Os outros 2 o decapitaram quando ele estava gravemente ferido. Os 3 genins restantes conseguiram se reagrupar, mas eles foram instantaneamente cercados pelos 8 clones do vento de Fujin, enquanto Fujin ficou ligeiramente atrás de seus clones. Os 3 genins ficaram de costas um para o outro. Fujin viu e analisou. Acho que não posso ficar atrás deles agora. De qualquer forma, é hora de acabar com isso. Ele disse em voz baixa, Jutsu Wind Breakthrough, todos. Os clones de Fujin o ouviram e todos usaram o Jutsu Great Breakthrough ao mesmo tempo. Os 3 genins que estavam no centro instantaneamente ficaram presos e bateram uns contra os outros, pois não conseguiam se mover devido a serem atingidos por fortes ventos de todos os lados. Eles começaram a gritar bem alto. Fujin observou os padrões do vento e então brandiu a espada. Um golpe voou através dos ventos fortes e atingiu os genins presos. Em um instante, todos os 3 foram decapitados. Com todos os 10 genins mortos, Fujin voltou sua atenção para os Chunin que Mieko e Oka estavam lutando. Capítulo 73. Masato vs Mieko e Oka. Enquanto Fujin enfrentava os genins inimigos, Oka e Mieko lutavam contra Masato. Masato lidou com os ataques iniciais de Mieko e Oka com extrema facilidade e até feriu levemente Oka. Mieko percebeu o corte em seu peito e perguntou a Oka sem tirar os olhos de Masato. Você ainda consegue lutar? Oka respondeu. Claro, vamos atacar. No entanto, antes que pudessem atacar, Masato avançou em alta velocidade e brandiu a espada novamente.
Mieko deu um passo à frente e bloqueou a espada dele com sua kunai. Ela continuou tentando olhar nos olhos dele, mas ele sempre evitou contato visual com ela. Vendo que Mieko havia bloqueado sua espada, Oka o atacou com o punho gentil mais uma vez. Vendo Oka atacar novamente, Masato apenas pulou para trás e recuou. Desta vez, Oka não perseguiu e ficou com Mieko. Masato observou os dois sendo cuidadosos e suspirou. É uma pena que haja tantos destroços aqui. Eu não posso usar jutsus da terra de jeito nenhum. Oka também não podia usar jutsus de liberação de terra, mas ele não se importava, pois preferia o taijutsu ao ninjutsu. Masato estava prestes a atacar novamente quando percebeu que Fujin estava eliminando seus genins com facilidade. TSK. Eu deveria ajudá-los. Mieko e Oka notaram que ele estava distraído e o atacaram mais uma vez. Mieko mais uma vez usou liberação de fogo. 4 jutsu, Masato rapidamente se esquivou, mas foi mais uma vez flanqueado por Oka. Aprendendo com as duas últimas tentativas fracassadas, desta vez Oka ataca com uma kunai. Masato bloqueia, mas Oka continua seu ataque com a outra mão, tentando selar seus pontos de chakra. Masato usa a força que Oka está colocando em seu ataque de kunai para pular para trás. Antes que Mieko e Oka pudessem prosseguir no ataque, ele correu em direção a Fujin, mas ele foi rapidamente atacado por 2 jutsus de explosão de vento pelo clone do vento que Fujin deixou para ficar de olho nele. A explosão de vento não foi realmente direcionada a Masato. Em vez disso, o clone os lançou de tal forma que bloqueariam seu caminho. Eles explodiram antes mesmo de alcançá-los e o ameaçaram com os ventos gerados. Ele teve que recuar para evitar os ventos, levando de volta para Mieko e Oka. Eles rapidamente o atacaram, mas Masato se defendeu novamente. Só que desta vez foi mais difícil. Mieko finalmente encontrou uma abertura e chutou seu estômago, fazendo voar para trás. Enquanto era lançado voando, Masato pensou, essas crianças são fortes. Mesmo que eu lute apenas um de cada vez, terei dificuldade em derrotá-los sem a liberação de terra. Oka estava prestes a atacar novamente quando percebeu Mieko fazendo alguns sinais com as mãos. Ele rapidamente saiu do caminho. Masato também percebeu sinais com as mãos. Mieko terminou de fazer sinais com as mãos. Jutsu bola de fogo, uma enorme bola de fogo moveu-se rapidamente em direção a Masato. Oka seguiu a bola de fogo pela esquerda. Se ele se esquivar aqui, eu vou pegá-lo. Masato, percebendo Oka, desviou para o outro lado. A bola de fogo atingiu seu local original e explodiu. Como os destroços embaixo eram principalmente madeira, provocou outro incêndio. A explosão também fez voar muita madeira queimada em todas as direções. Masato, mesmo depois de se esquivar, teve que usar sua espada para bloquear alguns troncos em chamas que voavam em sua direção. A fumaça e a poeira criadas pela explosão e pelo fogo o engolfaram. Percebendo a oportunidade, Mieko jogou algumas shurikens em Masato. Oka voltou para a posição de Mieko, enquanto o fogo bloqueava sua rota direta para Masato. Masato ouviu o som de shurikens voando. Ele rapidamente pulou para a esquerda, enquanto franzia a testa. Preciso sair dessa cortina de fumaça. Ambos têm doujutsu. Estarei em grande desvantagem aqui. No entanto, mesmo depois de se mover, 3 shurikens vieram até ele. Ele bloqueou um com sua espada e mal se esquivou dos outros 2. Um dos shurikens deixou um corte em sua bochecha direita, enquanto a outra shuriken errou seu abdômen pela esquerda por alguns centímetros. Ele suspirou de alívio depois de evitá-los quando de repente sentiu uma sensação de crise. Ele sentiu 2 cordas, uma tocando exatamente onde o corte foi deixado, enquanto outra no lado esquerdo de seu abdômen. Porra! As shurikens tinham restrições. Masato rapidamente fez um sinal com a mão. Mieko sorriu ao ver que Masato caiu nas cordas. Ela os puxou para que o prendessem e as shurikens voltassem para acertá-lo nas costas. Oka também observou com seu Byakugan. Ele viu que Masato ficou preso pelas cordas e as shurikens bateram em suas costas. No entanto, ele se transformou em um tronco no momento seguinte. Oka e Mieko notaram seu chakra reaparecendo fora da cortina de fumaça. Ele tinha um corte na bochecha direita e sua expressão era muito sombria. Ele disse, vocês pirralhos são muito bons. Ao dizer isso, ele estava analisando. É muito difícil combatê-los aqui. Eu preciso ir para o chão. No entanto, se eu me mover, esses genins estarão todos mortos. Enquanto pensava, ele virou a cabeça para olhar para seus subordinados genin. Ele ficou chocado quando seus olhos encontraram os de Fujin, todos mortos? Tão rápido? Foda-se. Tendo percebido que Fujin iria atacá-lo também, ele decidiu passar para o terreno normal. A única preocupação agora é se eles atacarem Tomio e outros chunins em vez de me seguirem. Mas se eles fizerem isso, posso atacá-los furtivamente. Ao concluir seus pensamentos, ele rapidamente tentou sair da área de escombros e entrar em campo aberto. Mieko e Oka perceberam e pensaram, não é bom. Ele está tentando atacar os mercadores. Mieko rapidamente fez alguns sinais com as mãos e lançou outro jutsu, Phoenix Sage Fire Jutsu. Pequenas bolas de fogo foram disparadas no caminho de Masato, impedindo de fugir. Oka usou a distração criada pelas bolas de fogo para diminuir a distância e atacar Masato novamente. Desta vez, Masato contra-atacou ferozmente, fazendo Oka recuar. Porém, no momento seguinte, ele sentiu o vento nas costas. Ele rapidamente se virou e usou sua espada para bloquear a espada que se aproximava. Fujin, percebendo a tentativa de Masato de fugir, usou os ataques de Mieko e Oka como uma distração para o ataque. Depois de bloquear o golpe, Masato olhou em volta e ficou preocupado. Os clones de Fujin avançavam em sua direção. No entanto, antes mesmo que ele pudesse se perguntar o que fazer com eles, outro incidente o horrorizou. A espada de Fujin cortou sua própria espada em 2. Ele rapidamente soltou sua espada e se moveu para trás gritando mentalmente. Que porra é essa? Ao recuar, ele percebeu Oka se movendo rapidamente em sua direção. Oka sorriu, hora de terminar isso. Ele se posicionou para realizar 8 trigramas. Masato percebeu a postura de Oka pelo canto dos olhos. Ele rapidamente fez um sinal com a mão.
Todos os 3 genins notaram que era o sinal de mão para o jutsu de substituição. Oka continuou com seu ataque enquanto Fujin e Mieko se prepararam reunindo o chakra a seus pés. Oka e Masato finalmente estavam prestes a fazer contato, quando Masato substituiu por outro tronco de madeira. Assim que ele substituiu, Mieko jogou um monte de shurikens para que ele não pudesse mais recuar, enquanto Fujin desferia um golpe voador nele. Masato estava em guarda e saiu do caminho. Infelizmente, o único caminho disponível para ele era em direção a Oka. Ele tinha uma expressão amarga no rosto. Esses pirralhos são implacáveis. Não tenho nenhuma vaga. Masato se preparou para atacar Oka de frente enquanto Oka corria em sua direção. No entanto, antes que ele pudesse enfrentar Oka, 2 shurikens o esfaquearam nas costas. Fujin sorriu. O jutsu de controle de projéteis é realmente útil, quando a atenção de Masato estava ocupada em Oka. Fujin usou o jutsu de controle de projéteis nas shurikens que Mieko havia lançado e mudou a direção de algumas shurikens para acertá-lo. Embora os golpes não tenham sido letais, eles causaram grande agonia a Masato. E finalmente proporcionou a Oka uma abertura. Ele imediatamente usou 8 trigramas, 16 palmas nele, fechando muitos de seus pontos de chakra. Assim que terminou, ele foi para trás. Mieko e Fujin intervieram para matar. Ambos apareceram. Mieko usou liberação de fogo, 4 jutsu em seu peito, exatamente onde seu coração deveria estar, enquanto Fujin golpeava com a espada em direção ao pescoço. Em sua luta final, ele tentou dar um passo para a esquerda, para se afastar da espada de Fujin, e o jutsu de Mieko não atingiria seus sinais vitais. O jutsu de Mieko atingiu o centro de seu peito, perfurando o corpo do Chunin Elite. A espada de Fujin acertou o pescoço de Masato por alguns centímetros. Mas no momento seguinte, sua cabeça ainda voou no ar devido ao aumento do alcance do fluxo do chakra do vento. Fujin, Oka e Mieko finalmente suspiraram de alívio e ficaram entusiasmados por conseguir matar alguém tão forte sem qualquer ajuda de seu sensei. Masato, porém, morreu de tristeza. Ele nunca conseguiu usar os jutsus em que era mais proficiente. O clone de Renjiro observou toda a luta. Bom, embora tenham cometido alguns erros, no geral o desempenho deles foi muito bom. Eles também tiveram muita sorte. A afinidade natural daquele cara provavelmente era a terra, e ele não poderia usá-la devido ao terreno. Capítulo 74. Renjiro X Tomio e Chunins. Enquanto seus alunos travavam combate, o próprio Renjiro lutava contra os principais combatentes inimigos. Assim como Masato, Renjiro também foi restrito aqui por não poder usar a maioria de seus jutsus da terra. Renjiro observou seus oponentes, um Jounin e 5 Chunins. Já faz um tempo que não tive que lutar contra essas probabilidades. Eu me pergunto se eles conseguem resistir. Seus oponentes também o observaram. Eles estavam muito tensos. Tomio pensou. Ele é especialista em jutsus de terra e água. Este terreno deveria anular a maior parte de seus jutsus da terra. E posso cancelar seus jutsus de água. E ele não recuará por causa de seus alunos, podendo até se distrair com eles. Temos uma chance. Após concluir seus pensamentos, Renjiro jogou 6 shurikens em seus oponentes. Imediatamente, ele fez alguns sinais com as mãos. Jutsu do clone das sombras Shuriken. Os ninjas inimigos se divertiram quando viram que apenas 6 shurikens foram atirados contra eles. Mas vê-los aumentar de repente para mais de 100 os assustou. Tomio mais uma vez usou o Jutsu Warrior Wall para bloquear as shurikens. Renjiro sorriu. Ele estava visando exatamente isso. Embora a parede de água os protegesse, isso significava que eles não podiam ver Renjiro. Ele agarrou sua espada e correu em direção a eles. Infelizmente, um deles era um sensor e gritou. Ele está correndo em nossa direção. Ele era o mesmo ninja que havia detectado anteriormente o jutsu do dragão fogo-vento. O grito os colocou em guarda e eles se prepararam para a luta. No exato instante em que a parede de água desabou, Renjiro piscou e apareceu atrás do Chunin que gritou. Antes que alguém pudesse reagir, ele o atacou com sua espada com o objetivo de cortá-lo em 2. Sabendo que não conseguiria se mover rápido o suficiente, ele fez um sinal com a mão. Renjiro acabou cortando um tronco de madeira. Os ninjas inimigos suspiraram de alívio e imediatamente se moveram em direção a Renjiro para atacá-lo assim que viram o sensor usar o jutsu de substituição. No entanto, Renjiro ainda sorriu. Embora a espada de Renjiro cortasse um tronco de madeira, sua espada emitia chakra que viajava na forma de um corte. Foi a técnica do sabre samurai. Embora não tivesse o chakra do vento letal que os golpes de Fujin tinham, ainda era muito letal. Wagarashi Tomio foi quem percebeu e rapidamente gritou, cuidado, e saiu do caminho daquele golpe voador. Isso alertou todos os 4 Chunins. 3 deles saltaram do caminho com sucesso. Porém, o último foi o mais próximo de Renjiro. Ele também tentou pular, mas foi muito lento. O golpe atingiu seus joelhos e cortou até a metade das rótulas. Ele desmaiou e começou a gritar de dor. Todos os 5 inimigos estavam agora a pelo menos algumas dezenas de metros de Renjiro. Então ele simplesmente deu um passo à frente e decapitou o ninja ferido. Ele olhou para os ninjas do chá e disse friamente, faltam apenas mais 5. Essa declaração colocou muita pressão sobre eles. Tomio entendeu que Renjiro estava tentando destruir o moral deles. Ele gritou, atrás de mim, enquanto se afastava de Renjiro e fazia alguns sinais com as mãos. Os Chunins restantes rapidamente se moveram para trás de Tomio. Jutsu do dragão de água. Renjiro percebeu os sinais com as mãos que Tomio estava fazendo e os reconheceu. Ele apenas esperou que ele terminasse com isso. Logo, Tomio gastou um pouco de seu chakra para lançar o jutsu do dragão de água em Renjiro. No entanto, Renjiro apenas pescou algumas vezes, evitando completamente a trajetória do jutsu enquanto murmurava, que desperdício de chakra. Em um instante, Renjiro estava agora atrás daqueles ninjas, enquanto o jutsu do dragão da água não atingia nada além de escombros. Renjiro queria atacá-los por trás, mas os ninjas inimigos pegaram o jeito dos ataques rápidos de Renjiro. No exato momento em que Renjiro apareceu atrás deles, todos os 3
fizeram sinais com as mãos e lançaram seus jutsus. Jutsu Shuriken de água. Jutsu Grande Avanço. Jutsu Lança-Chamas. Os 3 jutsus foram lançados nessa ordem. Primeiro, os Warrior Shurikens foram lançados. Eles foram então auxiliados pelo Jutsu Great Breakthrough para acelerar quase o dobro de sua velocidade inicial. E então o Flametrover foi lançado no Jutsu Great Breakthrough, tornando-o muito devastador. Renjiro ficou muito surpreso. Bom trabalho em equipe. No entanto, ele apenas piscou novamente, resultando em outro incêndio sendo iniciado. Vendo o Renjiro tremeluzindo, Tomio fez um sinal com a mão. Jutsu de Bala de Água. Ele começou a atirar balas de água onde quer que Renjiro aparecesse. No entanto, Renjiro evitou todos eles com facilidade, enquanto ocasionalmente enviava um golpe voador em sua direção. Esse impasse continuou por alguns minutos. Tomio se perguntou, por que ele não está preocupado com as crianças? Ele tentou observar os genins pelo canto do olho e ficou chocado. Essa luta só tinha Masato ainda vivo, e todos os 3 genins estavam se unindo contra ele. Sua expressão tornou-se muito sombria. Até agora, 3 incêndios estavam queimando na parte destruída da floresta. Muita fumaça cobria a área e a visibilidade estava ficando muito baixa. Os 40 bandidos restantes ficaram inicialmente confusos sobre o que exatamente estava acontecendo. No entanto, ouvir as explosões os fez perceber que este era o campo de batalha dos ninjas. Eles também notaram a fumaça subindo de onde acontecia a luta e todos fugiram com medo. Tomio e os 4 chunins com ele respiravam pesadamente. A curta troca fez com que gastassem muito chakra. Renjiro, por outro lado, parecia ter acabado de se aquecer. Percebendo que eles estavam cansados e Tomio estava conferindo a outra luta, Renjiro esfaqueou as toras embaixo dele com suas espadas e fez um sinal com a mão. Isso instantaneamente deixou todos os 5 inimigos em alerta total. Em um instante, Renjiro acumulou uma enorme quantidade de chakra e lançou seu jutsu, Jutsu de Cachoeira. Tomio imediatamente fez sinais com as mãos para criar outra parede de água. No entanto, ele ficou chocado com a visão à sua frente. Renjiro cuspiu uma enorme quantidade de água. Eles sentiram. É como se um tsunami estivesse caindo sobre nós. Tomio e outro Chunin fizeram algumas paredes de água. No entanto, não foi suficiente. A cachoeira levou todos os 5 embora. Também lavou os destroços sob eles e apagou um dos 3 incêndios que estavam queimando. Todos os 5 foram levados pelos campos abertos onde estavam os mercadores e um dos clones de Renjiro. Vendo que eles finalmente estavam no chão, Renjiro sorriu. Todos os 5 sofreram alguns ferimentos depois de serem atingidos por um movimento tão grande. Eles lutaram para se levantar. Tomio foi o primeiro a se recuperar. Ele mal conseguiu ficar de joelhos enquanto respirava pesadamente. Porém, logo ele percebeu algo que o horrorizou. Eles estavam no chão. Ele teve apenas um pensamento antes de pular o mais rápido que pôde, merda. Assim que ele pulou, lanças terrestres apareceram do chão. Todos os 4 chunins foram esfaqueados. Apenas Tomio conseguiu escapar. Logo mais lanças surgiram do chão e perfuraram todos os 4, até que Renjiro teve certeza de que estavam mortos. Vagarashi Tomio viu todos os seus 4 subordinados sendo mortos. Ele percebeu que todas as outras lutas também haviam parado. Ele ficou horrorizado e começou a correr em pânico em direção à terra do chá. Porém, Renjiro piscou na frente dele com uma espada na mão direita. Os genins acabaram com Masato logo após Renjiro usar o enorme jutsu e observar a luta. Renjiro olhou para Tomio e disse, sabe, estou muito surpreso que vocês tenham escolhido lutar contra nós no País do Fogo em vez do País do Chá. Você teria conseguido recuar. Mas aqui, todas as suas 5 forças serão eliminadas. Tomio olhou para Renjiro aterrorizado e perguntou, Konoha já se recuperou das perdas da Terceira Grande Guerra Ninja e do ataque de Kyuubi? Renjiro respondeu, na verdade não. Mas Konoha não é algo que alguém como você possa desafiar. Ele então atacou diretamente Tomio. Tomio pegou uma kunai e se preparou para lutar, porém em apenas um ataque, Renjiro cortou sua cabeça. Fujin, Mieko e Oka tiveram essa visão. Em um movimento fluido, Renjiro cortou a cabeça do inimigo e embainhou a espada, como se tivesse feito algo insignificante. Oka viu e comentou, isso foi legal. Mieko bufou e disse, ele está apenas se exibindo. Fujin assentiu, concordando com Mieko. Renjiro olhou para seus 3 alunos que piscaram ao lado dele em resposta. Ele disse, bom trabalho. Analise sua batalha corretamente. Pedirei sua análise mais tarde. O trio assentiu. Fujin perguntou, Sensei, faremos algo a respeito dos bandidos que fugiram? Renjiro olhou para seus clones. Ambos piscaram em direção aos bandidos. Ele respondeu, deixe-os com meus clones. Embora tenhamos vencido, não ficarei surpreso se eles tiverem alguém escondido tentando tirar vantagem de nós quando baixarmos a guarda. Um bom número de ninjas mortos em tempos de paz morrem apenas devido a baixar a guarda por um momento. O trio assentiu em resposta, absorvendo as experiências e conhecimentos de seu sensei. Capítulo 75. Renjiro olhou para Fujin e disse, Fujin, faça alguns clones das sombras e uma dúzia de clones do vento. Examine os cadáveres e pegue tudo de valor que eles tenham. Ele jogou alguns pergaminhos de armazenamento para Fujin enquanto falava. Guarde os cadáveres dos ninjas nesses pergaminhos. Fujin assentiu e fez os clones, que imediatamente começaram a trabalhar. O próprio Renjiro fez alguns clones de sombra e alguns clones de lama, que começaram a fazer o mesmo no rio de lama. Ele olhou para Oka e Mieko e disse, vocês dois deveriam aprender o jutsu do clone da terra mais tarde. Assim que suas reservas de chakra crescerem, aprendam o jutsu do clone das sombras.
Ambos serão muito úteis. Mieko e Oka sentiram, sim, sensei. Enquanto os bandidos, objetos de valor e cadáveres eram retirados, eles avançaram em direção aos mercadores escondidos e pediram-lhes que saíssem. Os mercadores suspiraram de alívio e pararam de se esconder entre suas mercadorias e os escudos rochosos. No entanto, quando saíram, ficaram chocados ao ver a condição das colinas e da floresta ao redor da área. Eles também ficaram perturbados com os cadáveres e o sangue ao seu redor. E Atozil caminhou até Renjiro e pediu: Renjiro-sama, podemos por favor sair daqui logo? Renjiro respondeu: precisamos de algum tempo para descansar. Iremos em breve. Vocês podem se preparar para partir. Ao ouvir isso, todos os comerciantes imediatamente começaram a se preparar para avançar. Renjiro olhou para Oka e disse: tire a camisa. Oka tirou a camisa e Renjiro desinfetou o corte no peito e envolveu-o em bandagens. Os clones de Fujin verificaram primeiro os ninjas da primeira onda. Eles não tinham nada de valor, pois todos os seus pergaminhos foram destruídos pelo primeiro ataque de Fujin. Em seguida, eles verificaram e selaram todos os genin e Masato. Os genins não tinham muito. Masato, por outro lado, tinha muito rio e armas. Em seguida, eles verificaram os chunins e o Tomio. Todos eles tinham uma quantia razoável de dinheiro e armas. Tomio também tinha um pergaminho que listava alguns jutsus de liberação de água e outro pergaminho explicando os parâmetros da missão. O clone das sombras de Fujin rapidamente folheou o pergaminho do jutsu água. No entanto, no final, ele ficou desapontado. Achei que teria sorte e conseguiria um jutsu operacional. Infelizmente, tudo isso é bastante coxo. Provavelmente posso conseguir todos eles na biblioteca. Em seguida, ele examinou o pergaminho da missão, entendendo qual era exatamente a missão deles. Ele ficou surpreso. Esses caras enviaram 5 equipes de tamanho semelhante para interceptar todos os 5 esquadrões que foram enviados de Konoha? Eles não são um pouco corajosos demais? Além disso, como diabos eles puderam entrar na Terra do Fogo tão facilmente? E isso também sem ser detectado? Fujin suspirou diante do estado de Konoha e do País do Fogo. Se todos os países tiverem uma força de fronteira tão fraca, nem eu terei dificuldade em me movimentar. Não admira que a Akatsuki estivesse bastante desobstruída. Achei que era um testemunho do poder deles, mas parece que mesmo o Genin não teria muitos problemas. Em cerca de 10 minutos, Fujin e Renjiro terminaram. Os clones de Renjiro também terminaram de limpar os bandidos e se dispersaram. Renjiro então classificou todos os ganhos e disse: nada mal conseguimos mais de 1,6 milhão de ryu, 500 shurikens e 100 kunais. Ele guardou tudo em seu pergaminho e disse: vou dividir as armas igualmente entre nós. O dinheiro, metade será dado à aldeia, o restante será dividido entre nós da mesma forma que dividimos as recompensas da missão. Oka e Mieko não se importavam com dinheiro, então apenas assentiram. Fujin também não se importou muito, mas pensou: uau, 1,6 milhão de ryu apenas em uma luta? Não admira que tantos ninjas se tornem desonestos. Os mercadores também ouviram o que Renjiro disse. Eles ficaram chocados. Ele ganhou tanto dinheiro apenas com alguns minutos de luta. Arriscamos a vida viajando de um país para outro e não ganhamos nem metade desse valor. Sem mencionar que temos que dividir isso entre o dobro das pessoas. Eles ficaram com muita inveja, mas vendo o estado da floresta e da colina, não tiveram um único pensamento maligno neles. Enquanto descansava, o time Renjiro comeu algumas barras de ração. Fujin se perguntou enquanto comia: já que é tão fácil conseguir dinheiro e há tantos ninjas desonestos tentando ganhar dinheiro, devo formar uma organização semelhante à Akatsuki, mas com o único propósito de ganhar dinheiro? Ele continuou analisando a viabilidade, vantagens e desvantagens da ideia que teve. Na mesma época, o time Renjiro foi atacado. Todos os outros 4 times também foram atacados. A força que atacou o Ambus foi a mais forte. No entanto, eles também foram aniquilados mais rapidamente. Dos 3 esquadrões Chunin, um conseguiu derrotar o inimigo. Os 2 restantes causaram muitos danos ao inimigo e recuaram com segurança. Mais tarde, eles coordenariam com as forças de Konoha colocadas nas fronteiras do País do Fogo e exterminariam essas forças por meio de múltiplas emboscadas. A família Wagarashi, que enviou muitos de seus ninjas de alto nível e gastou uma fortuna contratando ninjas desonestos, nunca imaginaria que cada ninja que eles enviassem acabaria morto. Eles tinham outra força forte reunida na Terra do Chá para emboscar caso seu ataque inicial falhasse. No entanto, depois de não receberem relatórios de 2 forças de ataque e de receberem relatos de derrota das outras 3, eles cancelaram todos os seus planos e dissolveram a força que levantaram. Seus planos para dominar a Terra do Chá seriam interrompidos durante anos. A equipe Renjiro completou sua missão sem mais incidentes. Depois de chegar ao porto de Degarashi, Toshio carregou as mercadorias para a propriedade Wasabi. Lá, Renjiro e Toshio se encontraram com o chefe da família Wasabi. Eles removeram uma enorme caixa cúbica de madeira que estava escondida entre as mercadorias. Ao colocar a caixa no chão, Renjiro fez um selo manual e disse: solte. Imediatamente vários selos apareceram na caixa e começaram a se abrir. Renjiro abriu a caixa. Lá dentro, o Wasabi Daishi estava dormindo. Ele abriu os olhos assim que Renjiro abriu a caixa. Se Fujin, Mieko e Oka vissem isso, ficariam muito chocados. Nenhum dos 3 notou alguém escondido dentro da mercadoria. Renjiro pensou sobre sua discussão com o terceiro Hokage. Escritório Hokage, 16 dias atrás. Hiruzen olhou para Daishi e declarou: Daishi, escoltá-lo normalmente não seria possível com apenas um esquadrão. Portanto, iremos selá-lo e transportá-lo junto com outros produtos de comerciantes. Daishi pensou um pouco e perguntou: a viagem ao porto de Garashi levará mais de 2 semanas. Hiruzen respondeu: vamos selá-lo dentro de uma caixa. Dentro dela, inscreveremos selos que garantirão um suprimento de ar fresco para você. Isso também o tornará indetectável por qualquer meio. Sua água e comida serão armazenadas dentro pergaminhos, com o suficiente para durar um mês.
Quanto às suas inscrições, você terá que fazer isso dentro dos pergaminhos de armazenamento também. Ao ouvir isso, Daishi franziu a testa. Ele perguntou, é necessário fazer tudo isso? Não posso simplesmente me disfarçar de um dos comerciantes e me juntar a eles? Rinjiro balançou a cabeça, não. Seu nível de chakra é mais alto do que um civil normal. Qualquer sensor seria capaz de detectá-lo com facilidade. Se detectado, todas as forças inimigas nos atacarão apenas. Não posso garantir sua segurança se isso acontecer. Acontece. Daishi suspirou e apresentou mais algumas ideias. Mas Rinjiro apontou as falhas neles. Relutantemente ele concordou. Mansão da família Wasabi. Daishi finalmente viu a luz do sol depois de 2 semanas. Ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Rinjiro o agarrou, tirou-o da caixa e disse, você mal se move há mais de 2 semanas. Você precisará de algum tempo e talvez precise fazer alguns exercícios antes de poder se mover adequadamente. Daishi suspirou ao ouvir isso. O chefe da família Wasabi apenas riu e deu um tapinha nas costas. Não se preocupe. Pelo menos você está vivo. Ele então se curvou para Rinjiro e disse, Rinjiro-san, obrigado por resolver nossos problemas. Com as perdas que a família Wagarashi sofreu, eles não tentarão nada por pelo menos alguns anos. Rinjiro acenou com a cabeça e respondeu, não posso comentar sobre a política interna na Terra do Chá, mas você deveria aproveitar esta oportunidade para suprimi-la completamente. O chefe da família Wasabi assentiu. Ele pagou Rinjiro pela missão real e convidou Rinjiro e Toshio para ficarem como convidados em sua mansão. Ambos concordaram. No dia seguinte, o time Rinjiro começou a retornar para Konoha. Eles viajaram em uma velocidade muito rápida e voltaram para Konoha à meia-noite. Rinjiro dispensou o time e deu-lhes uma semana de folga. Capítulo 76. O escritório Okage. Na manhã seguinte, Rinjiro encontrou-se com Hiruzen para relatar a missão. Após o término das discussões, Hiruzen perguntou a Rinjiro, o próximo exame Chunin começará em breve. Você planeja nomear os genins? Rinjiro acenou com a cabeça, sim. Eles são muito fortes. Tornar-se Chunins não deve ser um problema para eles. O trabalho em equipe deles também é bom. Eles foram capazes de matar um Chunin de elite durante a missão com facilidade, embora ele fosse prejudicado pelo terreno. Hiruzen acenou com a cabeça, sim, é um bom progresso. De repente ele suspirou, eu selecionei alguns genins e os dei a junins capazes para que pudessem ser treinados rapidamente. Planejei acompanhar todos eles, mas infelizmente não tive tempo suficiente para acompanhar. Eles? Rinjiro não respondeu. Afinal, ele sabia o quão ocupado o Okage estava. Hiruzen perguntou, você pode me dizer o poder atual dos genins e suas perspectivas futuras? Rinjiro acenou com a cabeça, claro, velho. Como eu disse, todos os 3 são muito fortes. Oka ainda é obcecado pelo estilo Gently Fish de Hyuga, mas ele aprendeu alguns jutsus para ajudá-lo a lutar no meio alcance. Ele aprendeu alguns jutsus de liberação de terra e água. Assim que a família Hyuga começar a treiná-lo seriamente, ele não terá problemas em se tornar um Jounin especial em alguns anos. Até mesmo se tornar um Jounin deve ser possível para ele. Quanto ao Elite Jounin, é muito cedo para comentar. Quanto aos pontos fracos, Oka ainda prefere muito o Taijutsu. Portanto, isso cria algumas vulnerabilidades para ele. Ele precisará de algumas missões de nível B para corrigir essa falha. Ele tem uma quantidade razoável de reservas de chakra. Então aprender alguns jutsus de nível B deve ajudá-lo muito. Hiruzen acenou com a cabeça e respondeu, legal. Quanto à fraqueza, quase todos os Hyuga compartilham. Ele suspirou antes de continuar. Eles são obcecados por seu punho gentil. Rinjiro assentiu. Muito poucos ninjas Hyuga optam por aprender jutsus não Hyuga. Hiruzen continuou. Assim que ele se tornar um Chunin, farei com que ele participe de várias missões de rank B. E as outras 2? Rinjiro começou a falar sobre Mieko. Mieko é bem equilibrada. Ela é boa em ninjutsu, genjutsu e também em taijutsu. E como todos os Uchiha, ela é boa com shurikens e fios. Apenas ter o Sharingan a torna forte. Como todos os Uchiha, ela tem uma forte afinidade com a liberação de fogo e também pode usar jutsus da liberação de terra para defesa. Ela não deveria ter nenhum problema em se tornar uma Jounin quando suas reservas de chakra aumentarem. Elite Jounin também pode ser acessível para ela. Mas não posso comentar muito sobre isso agora. Quanto aos seus pontos fracos, ela não tem nenhum em termos de técnica. Mas ela é muito impulsiva. E ela é muito arrogante. Nos últimos 8 meses, sua arrogância diminuiu consideravelmente, mas ainda está lá. Hiruzen acenou com a cabeça, sim. O Sharingan aumenta muito a confiança deles. Ao dizer, ele suspirou internamente, as diferenças entre o Uchiha e a aldeia estão aumentando dia a dia. Espero que eles se acalmem e deixem este velho viver em paz. Rinjiro continuou. Por último, Fujin. Surpreendentemente, seu crescimento foi o mais rápido de sua equipe. Ele se tornou um sensor muito capaz. Se considerarmos apenas esse aspecto, ele já é tão bom quanto os sensores de classificação Jounin. Suas reservas de chakra já estão no nível Jounin. Ele aprendeu técnicas de sabre samurai e é muito bom com liberação de vento. Ele também aprendeu o estilo Senju Taijutsu e tem um controle de chakra muito bom. Ele também pode sobrecarregar jutsus de vento com facilidade. Ele também aprendeu jutsus de liberação da terra para defesa. As sobrancelhas de Hiruzen se ergueram quando soube que Fujin havia aprendido o estilo Senju Taijutsu. Isso era algo que ele não esperava. Ele se perguntou, Fujin tem ascendência Senju ou Uzumaki? Rinjiro continuou. Além disso, ele é muito rápido e pode executar Jutsu Body Flicker e Wind Instantaneous Body
sem quaisquer selos. Na verdade, a maneira como ele opera é bastante semelhante à nossa Ambu. Na verdade, recomendo que você quebre a tradição e não espere até ele completar 13 anos para recrutá-lo. Em relação às suas perspectivas futuras, estou confiante de que ele se tornará, no mínimo, um Jounin. Provavelmente até se tornará um Elite Jounin. Eu recomendo que você dê a ele jutsus estilo Wind Vacuum quando achar que ele está pronto. Isso o tornará muito mais letal. Quanto às suas fraquezas, ele é muito cuidadoso, mesmo durante spars. Portanto, ele não tem experiência alguma em lutar em situações difíceis. E embora seu comportamento possa não demonstrar arrogância, Fujin é muito arrogante. Provavelmente ainda mais do que Mieko e Oka. E ele provavelmente nem reconhece sua arrogância. Felizmente, isso não o afeta durante a batalha. Hiruzen riu levemente ao ouvir isso. Eles são gênios e jovens. Até você era bastante arrogante quando era jovem. Renjiro apenas suspirou ao ver que Hiruzen estava brincando com ele. Hiruzen continuou em um tom um pouco mais sério. Estou surpreso que você tenha tantas esperanças nele. E o fato de que suas reservas de chakra cresceram tão rapidamente sobre ele aprender o estilo Senju Taijutsu. Hiruzen pensou por um momento e disse, vou ficar de olho nele quando ele se tornar um Chunin. Vou considerar sua recomendação de recrutá-lo para Ambu também. Renjiro assentiu. Hiruzen continuou, de qualquer forma, você fez um ótimo trabalho com as crianças. Agora garanta que elas cativem os daímios no exame. Renjiro respondeu, tudo bem. Ele discutiu mais alguns assuntos com Hiruzen antes de partir. Fujin, Oka e Mieko fizeram uma pausa de uma semana, descansando e refletindo sobre seu desempenho. Fujin analisou seu desempenho e concluiu, não há nada que eu faria diferente. A missão meio que correu muito bem, para ser honesto. A única questão que pude considerar é que não lutei com nenhum ninja de nível Chunin, mas novamente não havia realmente nenhuma oportunidade para fazer isso. E forçar isso a acontecer teria sido idiota. Dito isto, eu tive algumas boas ideias para melhorar ainda mais meu elemento vento e tornar meu estilo de luta ainda mais letal. Mas provavelmente precisarei aprender o jutsu da palma mística primeiro. Ou ter um ninja médico comigo. Mesmo isso pode não ser seguro o suficiente. Talvez eu precise fazer alguns equipamentos de proteção também. Bem, vou tentar essas ideias mais tarde. Não encontrando nada para melhorar, Fujin treinou sozinho por 7 dias. Na semana seguinte, Renjiro mais uma vez submeteu seus alunos a um treinamento horrível. Finalmente, num belo dia, Renjiro montou a equipe após o término do treino. E ele entregou-lhes 3 formulários. As crianças pegaram e observaram. Eles ficaram instantaneamente entusiasmados. Renjiro disse, indiquei todos vocês para os exames Chunin. Se todos estiverem dispostos a participar, preencham os formulários e entreguem-nos amanhã. Os genins imediatamente disseram, obrigado, sensei. O rosto de Renjiro suavizou-se. Ele sorriu e dispensou a equipe. Quando todos saíram, ele suspirou enquanto sorria. Eu me apeguei a essas crianças. Eu nem poderia dizer a eles que este era o último treino comigo como equipe. Ele então olhou para o céu, seu sorriso desaparecendo e uma expressão séria e bastante sombria aparecendo em seu rosto. Espero que o destino dele seja diferente do de seus idosos. No dia seguinte, todos os 3 enviaram suas inscrições para participar dos exames Chunin. O primeiro exame será uma prova de retorno, que será realizada uma semana depois. Renjiro deu a semana inteira de folga para os genins. Os genins, portanto, faziam seu próprio treinamento, enquanto se reuniam todas as tardes, para debater mais ideias sobre combinação de jutsus e trabalho em equipe. Capítulo 77. Uma semana depois, Fujin, Oka e Mieko se encontraram em frente ao prédio da academia. Fujin olhou para eles e perguntou, caras preparados? Tanto Oka quanto Mieko sorriram e responderam, claro. O trio entrou no prédio juntos. A primeira fase foi realizada na sala 301. Fujin se perguntou, será que alguém lançará um genjutsu no segundo andar? No entanto, não houve comoção no segundo andar. Eles entraram no 301 sem nenhum problema. Ao entrar na sala, eles viram centenas de outros genins ali. Oka e Mieko ficaram surpresos, enquanto Fujin já esperava por isso. Assim que entraram, receberam olhares estranhos de todos. Afinal, eles eram os únicos genins de 10 e 9 anos aqui. O trio não se preocupou em procurar ninguém, pois nenhum de seus colegas estava participando. Enquanto alguns outros Hyuga e Uchiha participavam, Oka e Mieko não se preocuparam em procurar ninguém. Eles apenas pegaram alguns lugares vazios e sentaram-se juntos. A sala era muito barulhenta, como seria de esperar quando centenas de adolescentes e pré-adolescentes foram colocados na mesma sala. Às 9 horas, uma campainha tocou. Tocou 3 vezes, silenciando a sala. Naquele momento, a porta da sala de aula se abriu lentamente. A atenção de todos foi atraída para a porta. Um homem doente entrou na sala. Ele tossiu algumas vezes, enquanto todos assistiam confusos. Até Fujin se perguntou, quem é esse cara? Naquele instante, 6 ninjas vestindo coletes Chunin de Konoha entraram na sala carregando muitos papéis. O cara doente tossiu de novo e começou a dizer, eu serei um inspetor de asterisco tosse asterisco na primeira fase de asterisco tosse asterisco. Os olhos de todos se contraíram. Os genins de Konoha pensaram, sério? Eles não conseguiram encontrar mais ninguém? Os genins de outras aldeias se perguntam, Konoha está em um estado tão terrível que não podem enviar alguém melhor para fazer o exame? Imediatamente a sala se encheu de genins sussurrando ou conversando entre si. Alguns até zombaram em voz alta. Naquela hora, o doente tossiu de novo e disse, quem fizer barulho asterisco tosse asterisco será expulso asterisco tosse asterisco da sala. Assim que ele disse isso, ele liberou a intenção de matar, visando todos e cada um dos genin na sala. Isso imediatamente acalmou a todos. Ninguém mais o subestimou. A maioria ficou assustada com sua aura. Até Fujin, Oka e Mieko tinham expressões sombrias. Fujin se perguntou, quantos ele matou para desenvolver tal intenção de matar? Ele continuou,
Todos vocês, asterisco tosse asterisco, sentem-se em um banco asterisco tosse asterisco. A sala inteira foi reorganizada silenciosamente, ocupando um assento cada. Como ele não disse nada sobre a disposição dos assentos, todos sentaram perto de seus companheiros de equipe. Assim que todos se sentaram, os chunins começaram a distribuir os papéis. Eles mantiveram o lado em branco voltado para cima para que os genins não pudessem ler as perguntas. O cara doente anunciou mais uma vez: não toque nos papéis. Asterisco tosse asterisco às 9h15, você asterisco tosse asterisco virará os papéis. Ao dizer isso, ele tossiu continuamente por 1 minuto. Ele então olhou para cima e disse: cada papel tem 10 perguntas asterisco tosse asterisco. Você tem 5 minutos asterisco tosse asterisco para responder a todas as perguntas asterisco tosse asterisco. Para passar, todos os 3 asterisco tosse asterisco de um esquadrão asterisco tosse asterisco precisam pontuar completamente. Isso imediatamente deixou todos ainda mais tensos. Fujin pensou: apenas 5 minutos? E uma pontuação de 100%. A única maneira de isso ser viável seria se as perguntas fossem muito fáceis. Ele, entretanto, continuou se perguntando, e muitos outros também. Todos eles estavam se perguntando apenas uma coisa: o que exatamente esse velho está fazendo? Algo está errado aqui. A sala estava completamente silenciosa, exceto pelo Proctor tossindo ocasionalmente. Às 9h14, aquele cara doentio anunciou mais uma vez: cópia não é permitida. E ele começou a tossir sem parar mais uma vez. Às 9h15, uma campainha tocou novamente. Todos imediatamente viraram o papel. O que Fujin viu deixou sem palavras. Não foi apenas Fujin. Cada um dos 336 genins naquela sala ficou pasmo. O questionário de Fujin dizia: Q1, 3x3 igual. Q2, 4, 2 igual. Q3, 9x2 igual. Q4, 3 dividido por 1 é igual a. Q5, 9 multiplicação 7 igual. Q6, 8 dividido por 2 é igual a. Q7, 1 igual. Q8, 9x0 igual. Q9, 9 mais 9 é igual a. Q10, 8x4 igual. O choque deixou todos atordoados por alguns segundos. No entanto, logo muitos começaram a responder às suas perguntas. Apenas alguns não o fizeram. Fujin analisou bem. Que porra é essa? De jeito nenhum o exame será tão simples. Ele vai pregar uma peça no final? Como nos deixar muito confortáveis e depois nos atacar? Ele pensou rapidamente e concluiu: não, alguma outra coisa está errada. Estou me sentindo desconfortável. Ele destruiu seu cérebro por alguns minutos antes de finalmente atingi-lo. Estou me sentindo desconfortável. Na verdade, não é só por causa deste artigo. É o meu chakra. Ao perceber isso, ele finalmente se acalmou e fechou os olhos. Ele observou seu chakra. Ele estava fluindo muito suavemente. Ele respirou fundo e, de repente, interrompeu totalmente seu chakra. Com todo seu chakra interrompido, ele abriu os olhos e olhou para o papel de perguntas. Cada número mudou. Fujin imediatamente começou a suar devido à facilidade com que caiu no genjutsu. Ele levantou a cabeça e olhou para o Proctor doentio. Surpreendentemente, não havia nenhum homem doente. Em vez disso, um homem alto, saudável e bonito, com cabelos longos, estava de pé. Ele olhou para Fujin, sorriu e acenou com a cabeça. Fujin pensou: Kurama Illumi. Não admira. Ele abaixou a cabeça e secretamente interrompeu seu chakra novamente, para garantir que não houvesse nenhum genjutsu multicamadas. Ele então rapidamente começou a responder as perguntas. Embora os números tenham mudado, as perguntas ainda eram extremamente fáceis. Enquanto escrevia, ele chutou levemente Oka, que estava sentado na frente dele, e despejou seu chakra nele, interrompendo seu chakra. Isso quebrou o genjutsu nele. Ele percebeu que os números haviam mudado e todas as suas respostas estavam erradas. Ele rapidamente os mudou. Enquanto Oka mudava suas respostas, Fujin virou a cabeça e olhou para Mieko, que estava sentada à sua direita. Ótimo, ela está com seu Sharingan ativado. Mieko também percebeu o genjutsu e o quebrou. Depois que ela terminou de responder, ela verificou o chakra de Fujin e Oka com seu Sharingan. Vendo que nenhum dos dois estava usando genjutsu, ela suspirou de alívio. Fujin respondeu a todas as suas perguntas e então se perguntou: quando exatamente ele lançou seu genjutsu? Ele olhou para Kurama Illumi e percebeu que ele ainda tossia ocasionalmente. Fujin sorriu amargamente ao compreender. Sua tosse está fazendo com que o genjutsu aconteça nesta sala. Talvez não apenas tossindo, até mesmo aqueles toques de sinos lançaram genjutsu em nós. Genjutsu baseado em som, aplicado em quantidades muito pequenas para garantir que não percebamos nenhuma alteração repentina em nosso chakra e como só mudou o papel de perguntas que nunca vimos. Todos pensamos que tudo é real. Enquanto analisava, Fujin percebeu: espere. Na verdade, ele nos deu muitas pistas. Sua tosse contínua era suspeita. E o que era mais suspeito eram essas perguntas. Se as perguntas fossem difíceis, eu nunca teria percebido o genjutsu. Fujin suspirou: eu não esperava aprender nada aqui. Mas este exame mostra que não sou tão cuidadoso e vigilante quanto preciso. Se este fosse um campo de batalha, eu estaria morto há muito tempo. Às 9h20, todos, independentemente de terem descoberto o genjutsu ou não, terminaram de responder. Poucos segundos antes das 9h20, Illumi anunciou em um tom firme e de comando: pessoal, baixem os lápis. Qualquer um que segurar o lápis após o sinal tocar será desclassificado. A firmeza em sua voz surpreendeu muitos. Logo depois, a campainha tocou alto. Só que desta vez, em vez de lançar o genjutsu, quebrou o genjutsu. Assim que o genjutsu foi quebrado, os olhos de muitos genins se arregalaram. Eles notaram que as perguntas mudaram, o que significa que suas respostas estavam todas erradas. Até o doente Proctor de repente se transformou em um cara saudável. Alguns imediatamente começaram a criar confusão, mas Kurama Illumi vazou sua intenção de matar mais uma vez. Isso instantaneamente acalmou a sala.
No geral, apenas 31 genins conseguiram escrever todas as respostas corretamente. E apenas 8 esquadrões tiveram todos os 3 membros respondendo corretamente. Entre os 7 genins restantes, um estava sentado longe de sua equipe, enquanto os outros 6 reconheceram o genjutsu no último minuto e não conseguiram se comunicar com os membros de sua equipe a tempo. Fujin suspirou de alívio, sorte que Oka estava sentado bem na minha frente. Assim que os resultados foram conhecidos, Kurama Illumi sorriu e disse, na batalha, muitas vezes o inimigo irá lançar genjutsu sutilmente em você. Isso resultará em você fazer um movimento horrível que colocará todo o seu esquadrão em perigo. Os inimigos também podem usar tais métodos para lhe passar informações enganosas. Se você cair nessa, você pode colocar toda a sua aldeia em risco. Portanto, sempre tenha cuidado e esteja em guarda ao cumprir suas missões. Afinal, um movimento errado e você pode estar acabado. Ao dizer a última frase, ele liberou sua intenção de matar mais uma vez. Ele então anunciou, todos os que foram reprovados saiam. Os que foram aprovados, esperem aqui. O inspetor do segundo exame irá encontrá-los aqui às 9h45. Ao anunciar isso, ele desapareceu. Todos os genins restantes interromperam seu chakra por reflexo. Mas eles não podiam mais vê-lo. Os genins que falharam saíram desapontados. Mas independentemente dos resultados, todos os genins aprenderam uma lição importante. Capítulo 78. Enquanto esperavam, todos se observaram. Fujin notou que havia outras 3 equipes de Konoha, um de Hiden Ren, um de Hiden Senji e 2 de Hiden Mishi. Ele não reconheceu nenhum daqueles 21 ninjas. Ele se perguntou, Keri não está no meio de uma guerra civil? Eles ainda podem enviar ninjas para participar de tal evento? Ele se perguntou um pouco antes de descartar. Oh bem, não importa. De qualquer forma, o quarto Mizukage não aparecerá. Ao se lembrar do quarto Mizukage, ele de repente teve um pensamento hilário. Eu me pergunto se o falar não jutsu de Naruto pode acabar com o genjutsu, hahaha. Ou melhor ainda, se ele usou seu Toki no jutsu em alguém que é controlado por genjutsu, seu Toki no jutsu afetará aquele que lançou o genjutsu. Ao ver Fujin sorrir, Mieko perguntou, por que você está sorrindo? Fujin balançou a cabeça e respondeu, não é nada, ignore. Fujin então tentou sentir os níveis de chakra dos 21 ninjas restantes. Logo ele concluiu, tudo bem, ninguém parece anormal. Apenas um cara de Kiri tem uma reserva de chakra bastante grande. Mas mesmo isso é menos da metade do meu. Outros mal estão no nível Chunin. Todos tentaram analisar de forma semelhante seus concorrentes. Às 9h45, uma bomba de fumaça explodiu na frente da sala, atraindo a atenção de todos. A fumaça lentamente começou a se dissipar. Logo ouvimos um latido muito alto. Quando a fumaça foi dissipada, um cachorro grande pôde ser visto. Estava olhando agressivamente para os genins. No entanto, nenhum foi intimado. Atrás do cachorro, Sumi Nuzuka estava de pé. Ela observou a sala e murmurou baixinho. Apenas 8 equipes. Eu sabia que era uma péssima ideia transformar aquele idiota em inspetor. Ela olhou para todos os genins e anunciou em voz alta. Sou Tsumi Nuzuka, o inspetor da segunda fase do exame Chunin. Siga a mim e a Kuromaru. Todos os genins a seguiram. Ela os conduziu por Konoha, até o campo de treinamento 44. Ela anunciou em voz alta, a segunda fase dos seus exames será realizada no 44º campo de treinamento. Ela sorriu. Este campo de treinamento também é conhecido como Floresta da Morte. Isso colocou os genins em alerta. Ao mesmo tempo, eles também se perguntavam, por que ela fica gritando o tempo todo? Ela continuou, antes de eu explicar os detalhes e as regras da segunda fase, você deve assinar estes termos de consentimento. Um genin perguntou, com o que estamos consentindo? Ela sorriu e respondeu assustadoramente, suas mortes. Isso enervou os genins. Ela continuou, a morte é uma ocorrência comum neste campo de treinamento. É por isso que é chamada de Floresta da Morte. Você pode ser morto pelas feras nas florestas ou por seus concorrentes. Ao assinar este formulário, você declara que está participando voluntariamente deste exame e que ferimentos ou morte causados neste campo de treinamento não tem nada a ver com Konoha, e Konoha não será responsabilizada. Um Chunin abaixo dela distribuiu os formulários. Ela disse, você deve inserir seu nome, assinatura e impressão digital no formulário. Se você é um gato assustado, não assine. Você e sua equipe serão desclassificados. Ao ouvir isso, alguns genins ficaram entusiasmados, enquanto outros ficaram preocupados. Fujin, Oka e Mieko não reagiram. Todos assinaram os termos de consentimento sem muita demora e os enviaram. Depois de verificar todos os formulários de consentimento, Sumi começou a anunciar os detalhes do exame. Agora vou explicar os detalhes para você. Cada equipe receberá um pergaminho. 4 equipes receberão um pergaminho celestial, enquanto as equipes restantes receberão um pergaminho terrestre. Para se qualificar para a próxima rodada, você terá que chegar ao centro desta floresta com os pergaminhos do céu e da terra. Então, você terá que aproveitar o pergaminho que não possuem outros esquadrões. Há uma torre no centro deste campo de treinamento. Você tem um limite de 5 dias para coletar os 2 pergaminhos e entrar na torre. Depois de entrar na torre, não haverá mais lutas. Se alguém sair do campo de treinamento ou entrar na torre sem os 2 pergaminhos, será desclassificado. Além disso, todos os 3 membros da sua equipe precisam estar vivos. Mesmo que apenas um de seus membros morra, você será desqualificado. Ela esperou meio minuto para os genins digerirem a informação. Então as perguntas começaram a fluir. Um genin de Ami foi o primeiro a perguntar, e a comida dentro da floresta? Não podemos ficar sem comida por 5 dias. Antes que Tsumi pudesse responder, o genin Keri, cujo nível de chakra Fujin percebeu ser alto, sorriu e perguntou, podemos levar mais do que apenas os 2 pergaminhos para a torre? Isso fez com que todos olhassem para aquele genin.
Sumi respondeu, há muitos animais, plantas e insetos na floresta. Encontre e faça sua comida. Ela então olhou para os ninjas de Keri, você pode coletar quantos pergaminhos quiser antes de entrar na torre. Então é possível que menos de 4 equipes passem. Fujin ouviu todas as instruções e pensou, igual ao cânone. Ninguém fez mais perguntas. Logo os pergaminhos estavam sendo entregues secretamente. Fujin se perguntou, não temos um dia de folga? Ele olhou para Oka e disse, ative seu Byakugan e verifique o tipo de pergaminho que todos os esquadrões recebem. Oka assentiu e ativou seu Byakugan. Mieko foi pegar o pergaminho. Ela recebeu um pergaminho celestial. Depois que os pergaminhos foram distribuídos, Sumi gritou mais uma vez. Agora, um Chunin guiará sua equipe até o portão por onde você entrará, siga-os. 7 Chunins se aproximaram de um esquadrão cada. Fujin observou o Chunin se aproximando. Ele se perguntou, este é Ebisu? Ebisu se aproximou do esquadrão e disse, vocês 3. Sigam-me. Ele se virou e começou a andar. O trio o seguiu. Fujin se perguntou, acho que ele será promovido em algum momento nos próximos 3 a 4 anos. De qualquer forma, existem apenas 8 equipes. Então parece que estaremos bem distantes um do outro. Ele calculou por um momento e suspirou, supondo que sejamos colocados a uma distância igual e cobramos toda a floresta. Então o mais próximo de nós estará a quase 8 quilômetros de distância. Muito mais longe do que podemos sentir ou ver. Logo eles chegaram ao seu destino. Ebisu disse, o exame começará em 7 minutos, então espere aqui obedientemente. Ele se afastou do trio enquanto ficava de olho neles. Fujin perguntou suavemente, vocês têm armas suficientes? Tanto Oka quanto Mieko assentiram. Oka disse, sim, eu trouxe o pergaminho que o sensei nos fazenda carregar para missões de rank C. Mieko disse, o mesmo aqui. Fujin respondeu, legal, o mesmo aqui. E as barras de ração? Desta vez, os dois responderam sem jeito. Oka disse, eu só tenho 5. Mieko disse, só 4 aqui. Fujin analisou, tenho 25. Então 34 entre nós. Deve durar 2 dias. Portanto, se concluirmos nossos exames em 2 dias, não precisaremos preparar nossa comida. Ambos assentiram. Mieko perguntou, então, quais equipes têm um pergaminho da terra? Oka respondeu, o esquadrão Nara Yamanaka Kimichi, o esquadrão Keri daquele cara que perguntou se podemos matar, o esquadrão Ami e todo o esquadrão Hyuga tem esquadrões da terra. Mieko pensou um pouco e disse, todos os 4 devem ser fáceis de conseguir. Fujin e Oka assentiram. Oka comentou, não acho que nenhum time seja tão forte quanto nós. Deveríamos tentar coletar mais pergaminhos e eliminar outros times? Mieko afirmou rapidamente, sim, vamos fazer isso. Vai ser divertido. Fujin balançou a cabeça e disse, não. Embora sejamos mais fortes, se formos descuidados, podemos nos machucar. Ao redor da torre. Portanto, devemos permanecer em nossas melhores condições. Mieko reclamou, vamos Fujin. Nós podemos fazer isso. Fujin suspirou e disse, a última rodada geralmente é um torneio entre nós. Se eliminarmos todos, como mostraremos nossas capacidades? Isso fez Mieko desistir. Seus ombros caíram comicamente e ela suspirou. Tudo bem. Eles estavam prestes a discutir mais quando ouviram o portão se abrindo. Ebisu disse, seu exame começou. Entre. Capítulo 79. A equipe Rinjiro entrou na Floresta da Morte. Depois de entrar, Mieko perguntou, então, para onde devemos ir? Oka respondeu, nós nos movemos cerca de 8 quilômetros de onde fomos instruídos. E notei que o esquadrão Nara Yamanaka Kimichi não foi abordado por nenhum instrutor Chunin. Fujin respondeu, tudo bem, vamos embora. Ao decidirem, os 3 começam a se mover rapidamente em direção ao trajeto entre o local onde se reuniram e a torre. Enquanto se movia, Fujin se perguntou, Nara Yamanaka Kimichi, a famosa combinação Ino, Shikashou. Essa luta deve ser interessante. Eu deveria ter cuidado com o Yamanaka. Não quero ninguém na minha cabeça. Eles pareciam ter entre 14 e 15 anos de idade. Portanto, eles deveriam estar juntos há 2 a 3 anos, o que significa que o trabalho em equipe deveria ser bom. Agora, como lutar? Além do sparring, em todas as lutas que participei, lutei puramente para matar. E matá-los provavelmente não seria uma boa ideia. Devo deixar a luta para esses 2 e apenas fornecer reforços de longo alcance? Ele olhou para Oka e disse, Oka, os Naras são conhecidos por sua inteligência. Continue ativando seu Byakugan ocasionalmente para ver se há alguma armadilha. Oka assentiu. Fujin perguntou a eles, de qualquer forma, alguma ideia sobre como atacá-los. Mieko e Oka também estavam pensando em como abordar essa luta. Mieko disse, esses 3 clãs são conhecidos por seu trabalho em equipe. Então posso colocar Genjutsu em um deles e atrapalhar completamente o trabalho em equipe. Contanto que consigamos nocautear um membro, os outros 2 cairão facilmente. Oka respondeu, sim, mas não devemos nos deixar abertos para os outros 2 enquanto nocauteamos um. Ele franziu a testa e continuou. Tanto os jutsus do clã Nara quanto do clã Yamanaka são irritantes, especialmente para um mestre de taijutsu. Fujin e Mieko assentiram. Fujin pensou um pouco e disse, o clã Yamanaka é conhecido por ser sensores. Portanto, podemos não ter o elemento surpresa. Mas acho que a melhor maneira de começar será com um jutsu combinado fogo-vento à distância. Pegá-los desprevenidos, mesmo que nos notem. E se o ataque fizer com que eles se separem, será mais fácil para nós. Oka acenou com a cabeça e disse, sim, se eles se separarem, então poderei derrotar o Akimichi facilmente. Mieko disse, eu posso enfrentar o Yamanaka. Ele não terá a chance de usar seus jutsus contra mim. Fujin respondeu, tudo bem, posso enfrentar Nara à distância. Oka perguntou, e se eles não se separarem? Mieko disse, então teremos apenas que lutar enquanto ficamos de olho nas sombras e no Yamanaka. Deve ser fácil para você. Fujin pode ter dificuldades.
Fujin respondeu, sim. Eu poderia simplesmente ficar para trás e fornecer suporte de longo alcance. Oka disse, não adianta pensar tanto, vamos lutar. Mieko disse, sim, não importa o que aconteça, venceremos facilmente. Depois de dizer isso, ambos sorriram e olharam para frente. Enquanto isso, Fujin tinha uma expressão inexpressiva. Só porque você não consegue pensar em uma boa estratégia, não significa que você não deva pensar em uma. Enquanto o time Rinjiro se movia rapidamente, o time para o qual eles se dirigiam também estava traçando estratégias. Assim que o exame começou, eles correram cerca de 1,5 quilômetros do local. No entanto, em vez de seguirem o caminho direto para a torre, eles se moveram diagonalmente para dentro da floresta e se esconderam lá. Eles tomaram muito cuidado para não deixar rastros. Depois de encontrar um esconderijo, todos eles se escondem lá. Yamanaka Kaoru disse, agora que estamos escondidos, qual é o plano Minori? Ao ouvir isso, Nara Minori suspirou. Ele olhou para as nuvens e se perguntou, por que tenho que fazer os exames Chunin? Isso também pela terceira vez. Não posso continuar sendo um genin? Yamanaka Kaoru viu seu companheiro olhando para as nuvens e disse, bem, além de suspirar, você tem outros planos? Akimichi Utaka disse com tristeza, da última vez tivemos um dia de folga entre a primeira e a segunda fase. É por isso que não levei o almoço. Já estou com fome. Yamanaka Kaoru viu seus dois companheiros ignorando-o e agindo de forma infantil. Ele imediatamente ficou irritado e gritou, chega de lamentação. Concentre-se no exame. Não quero ser reprovado na terceira vez. Isso atraiu a atenção de seus companheiros de equipe. Nara Minori suspirou. Se eu ignorá-lo por mais tempo, ele poderá assumir o controle do meu corpo e cometer atos vergonhosos novamente. Ele disse. Desta vez, apenas 8 equipes passaram para a segunda rodada. Portanto, provavelmente não veremos nenhum resultado rápido. Todas as equipes estão distantes umas das outras. Portanto, encontrar alguém será difícil. Devíamos esperar aqui e montar armadilhas. Quando alguém nos encontrar, iremos surpreendê-lo e derrotá-lo. Como existem apenas 4 pergaminhos da Terra, eles nos procurarão desesperadamente. Yamanaka Kaoru respondeu, isso faz sentido. No entanto, e se alguém passar nos exames com um pergaminho celestial extra? Nara Minori respondeu, então teremos azar. Yamanaka Kaoru imediatamente teve uma expressão inexpressiva. Ele fez um selo de mão. Nara Minori falou imediatamente, mas se acontecer o contrário, isso nos dará ainda mais oportunidades. Yamanaka Kaoru disse, sim, mas isso não é algo que possamos controlar. Nara Minori respondeu, sim, mas não somos exatamente o time mais forte. Claro que nosso trabalho em equipe é bom, mas se tivermos que lutar contra 2 times, um após o outro, em terreno neutro, perderemos feio. Sem falar que 2 times têm Yugas, e ambos tiveram seu Byakugan ativado quando os pergaminhos estavam sendo distribuídos. Portanto, devemos esperar que pelo menos um deles nos encontre se precisarem dos pergaminhos da Terra. A dupla continuou discutindo estratégias, enquanto Yutaka continuava pensando em como preparar a comida. Depois de algum tempo, Yamanaka Kaoru parou de falar de repente. Vendo sua expressão, Akimichi Yutaka perguntou, o que aconteceu? Yamanaka Kaoru respondeu, acabei de sentir alguém nos sentindo. Prepare-se. Ele se sentou e começou a sentir ao seu redor também. Infelizmente, ele não conseguia sentir ninguém. Nara Minori também ficou séria. Ele não esperava lutar com alguém tão rapidamente. Ele perguntou, qual time é esse? Yamanaka Kaoru respondeu, não consigo senti-los. Isso deixou Nara Minori ainda mais alerta. Isso significa que o time deles tem um sensor melhor que o seu. Ele franziu a testa. Mas qual esquadrão teria um sensor com alcance superior a 500 metros? Capítulo 80. A cerca de 800 metros de sua localização, Fujin disse, encontrei-os. Isso surpreendeu Mieko, já? Fujin respondeu sim, mas parece que Yamanaka é um sensor, afinal. Ele percebeu isso quando eu o senti. Oka imediatamente ativou seu Byakugan, sim, eu também os vejo. Cerca de 800 metros de nossa localização. E sim, aquele Yamanaka está tentando nos sentir também. Fujin disse, mas não senti ninguém me sentindo. Parece que estamos fora do alcance deles, Mieko respondeu. Isso é bom. Significa que temos a iniciativa nas nossas mãos. Fujin riu e respondeu, como exatamente você planeja aproveitar a vantagem a 800 metros de distância? Isso a fez franzir a testa. Ela começou a pensar e logo disse, vamos esperar aqui enquanto ele tenta nos sentir. Isso o deixará exausto. Quando ele parar, podemos avançar piscando rapidamente. Fujin analisou e disse, e como você pode saber quando ele para de nos sentir? Ela olhou para Oka. Oka respondeu, não posso dizer isso. Posso ver que ele está sentado com um selo de mão feito. Posso dizer quando ele para com isso, mas não será uma garantia de que ele pare de nos sentir. Oka manteve seu Byakugan ativado, enquanto Kaoru continuou tentando senti-los pelos próximos 3 minutos. Nara Minori franziu a testa, algo não está certo. Ele olhou para Kaoru e perguntou, eles ainda não estão ao alcance? Kaoru balançou a cabeça. Minori então disse, haja como se estivesse cansado, pare de manter o selo de mão e levante-se. Mas mantenha seu campo de chakra ativo. Kaoru não respondeu e seguiu o que seu companheiro disse. Oka disse de repente, ele parou e se levantou. Fujin respondeu, muito cedo. Parece que eles estão nos provocando, no entanto Mieko ficou impaciente. Ela disse, não importa, vamos. E ela piscou. Tanto Fujin quanto Oka seguiram. Fujin disse, prepare seu jutsu. Mieko começou a turbinar seu jutsu. Fujin também fez isso. A cerca de 400 metros Fujin disse, ele nos sentiu. Mieko franziu a testa ao ouvir isso e então bufou, não importa. Vamos acertá-los com um grande problema. Yamanaka Kaoru disse, encontrei-os. 400 metros ao sul. Nara Minori sorriu, caí nessa. Eles devem ter um Yu, Kaoru gritou. Eles estão vindo para cá muito rapidamente. E construíram um HU. No entanto, antes que ele pudesse completá-lo, um enorme fogo apareceu. Todos os 3 ficaram pasmos.
O fogo tinha 25 metros de largura e 10 metros de altura. Ela se espalhou como uma onda e se aproximou deles em alta velocidade. Minori gritou, Yutaka! Akimichi Yutaka não precisava ser comandado. Ele imediatamente bateu as mãos no chão e uma cúpula apareceu, cobrindo todos os três. O fogo passou pela cúpula, aquecendo sua cobertura externa, mas não danificou. O ataque desativou todas as armadilhas que eles montaram em pouco tempo. Oka os viu se protegendo com uma cúpula terrestre. Ele fez um sinal com a mão e esperou as chamas passarem. Kaoru sentiu seu chakra aumentando e disse, um deles está preparando outro jutsu. Minori pensou rapidamente e disse, Yutaka, abra um caminho para sair pela parte de trás da cúpula. Esteja preparado para escapar assim que o fogo passar. Yutaka criou uma saída na parte de trás da cúpula. Eles puderam ver um enorme incêndio e imediatamente sentiram o calor, porém, Oka também viu a saída sendo feita. Logo o jutsu morreu e as chamas foram levadas pelos ventos. Todas as árvores da região estavam queimando e o fogo se espalhava. Assim que o fogo passou pela área, Oka piscou na frente da cúpula e bateu as mãos no chão. Ao mesmo tempo, o trio na cúpula ficou sem energia. No entanto, em vez das lanças de pedra se formarem dentro da cúpula, elas se formaram bem no caminho por onde corriam. Eles conseguiram evitar ferimentos letais, porém ainda foram cortados pelas lanças em muitos lugares. Principalmente Yutaka, que foi cortado em 7 pontos e teve uma lesão grave no pé. Eles finalmente conseguiram pular para longe das lanças de pedra, porém, sua miséria ainda não havia acabado. Quando eles ainda estavam no ar, Mieko lançou o Jutsu Fênix Sage Fire sobre eles. Fujin também estava em posição de usar jutsus de explosão de vento neles, mas não o fez, pois isso poderia matá-los. Eles não tiveram oportunidade de se esquivar ou defender e foram atingidos de frente pelo jutsu e caíram no chão. Eles foram queimados. Pior ainda, suas roupas pegaram fogo. Mesmo antes que pudessem extinguir as chamas, todos sentiram uma kunai colocada na nuca. Os clones de vento de Fujin disseram, não se mova. Desista do seu pergaminho e iremos embora. Compreendendo a gravidade da situação, Minori disse. Kaoru imediatamente entregou o pergaminho. Fujin perguntou, este pergaminho é real? Minori respondeu rapidamente, é. Fujin olhou para Oka e Mieko e ambos assentiram. Fujin também fez o mesmo e todos eles desapareceram. Minori, Kaoru e Yutaka imediatamente apagaram o fogo sobre eles e fugiram da área. Depois de se mover cerca de 500 metros para o oeste, Yutaka bateu a mão no chão. Liberação de terra. Camp Jutsu, ele criou uma caverna subterrânea, onde eles se esconderam e começaram a tratar seus ferimentos. Yutaka sorriu amargamente e disse, perdemos para o time mais jovem. Minori suspirou. Eles foram muito rápidos e brutais. Nem tivemos chance de retaliar. Kaoru estava deprimido, isso é deprimente. Desta vez perdemos para crianças de 10 anos. Acho que nunca vou me tornar um Chunin. Minori e Yutaka se sentiram mal ao vê-lo. Ele estava quase chorando. No entanto, eles sabiam que, com seus ferimentos, seria impossível conseguir mais 2 pergaminhos. Ambos decidiram treinar seriamente pelos próximos 6 meses e se tornarem Chunins. Yutaka disse, desculpe, Kaoru. Da próxima vez treinaremos ainda mais e nos tornaremos Chunins. Kaoru não respondeu. Em outro lugar, Fujin, Oka e Mieko se reuniram 500 metros ao norte de onde a luta aconteceu. Fujin disse, bem, isso foi fácil. Mieko sorriu e disse, sim, nosso ataque surpresa sempre funciona. Oka suspirou e disse, eu também quero participar do seu combo jutsu. Fujin disse, infelizmente terra e água não combinam bem com fogo ou vento. De qualquer forma, agora que temos nosso pergaminho, vamos correr para a torre. Esquadrão para terminar esta rodada. Ao ouvir isso, Mieko e Oka ficaram entusiasmados. Ambos disseram, vamos. O trio correu em alta velocidade em direção à torre. Fujin pensou, existem apenas mais 6 equipes. É improvável que alguém vá para a torre tão cedo. No entanto, ele estava errado. Muito errado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.